Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse ilustríssimo podcast. E hoje eu tô aqui com o Felipe, um dos meus melhores amigos. Ele foi aprovado 4 vezes em medicina, foi aprovado em odontologia, em psicologia, em enfermagem, enfim, o cara é um verdadeiro colecionador de aprovações. E aí hoje eu vou entrevistar ele pra gente tentar sugar basicamente todo o conhecimento que ele tem sobre o vestibular, né? Vai que a gente consegue alcançar pegar alguns hacks dele, não é isso, amigo? Isso mesmo. Vamos começar? Vamos segmento. começar, amigo. Seguinte, vamos começar pelo começo, então. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. Espero poder ajudar as pessoas nesse podcast maravilhoso. E realmente quero agradecer aí. Vamos discutir, vamos dialogar e trocar esse conhecimento. Amigo, imagina, é um prazer enorme te ter aqui. Eu acho que você pode agregar muito pros vestibulandos aí afora. Então vamos começar. O seguinte, a minha pergunta de sempre é: medicina sempre foi algo que tu queria? Porque, como tu falou, tu teve outras aprovações, né? Então, sim. Como que era a sua relação com isso? Olha, a minha mãe era técnica em enfermagem. Ela começou a estudar quando eu tinha cerca de 7 a 8 anos. E foi mais ou menos nesse período que a minha curiosidade de criança despertou interesse por essa área. Eu não sei particularmente como que ela se interessou pela área da saúde, mas eu desbilhotava as apostilas dela, os atlas de anatomia, ela me ensinava algumas coisas. Aí isso me encantou bastante, assim, particularmente, porque eu não fazia ideia do que eu gostava, eu não sabia muito bem o que eu queria, ainda era criança. Foi nessa mesma época que eu tive contato com a música, sempre foi uma coisa que eu gosto muito. Hoje em dia é um hobby, né? Claro. Mas aí eu fui descobrindo esse interesse pela área da saúde, pela medicina. Eu fui logo sonhar alto, né? Que criança sonha alto. O que criança quando queria ser? Criança que quer ser médico, astronauta, são essas coisas leves. Aí eu não sabia nada sobre a área, não sabia nada. Minha mãe me ensinava o basiquinho que ela via lá e eu fui me interessando cada vez mais. Mas eu nunca fui direcionando muito meu estudo, minha vida durante o fundamental para isso. Tanto que minha base não é lá essas coisas, né? Escola pública na escola Amazônia, pública, né? Sim, escola pública. Desde sempre. Sempre foi escola pública, nunca entrei numa escola particular. Daí eu não tive uma base tão boa, eu deixava isso pro ensino médio. No ensino médio eu penso nisso, né? Sim, sempre tem isso. Acabou que no ensino médio eu fiquei na mesma escola, integral, conheci a Nina, minha namorada, sempre me apoiou na minha carreira. Sim, eu acho que até um questionamento a se fazer depois, porque o pessoal fica muito assim, será que se eu estiver namorando eu consigo ser aprovado? Pois é. E aí a gente vai discutir isso depois. Sim. Prossiga. Daí foi uma época problemática, né? Adolescente, a pessoa fica cheia de coisa na cabeça, incomodando, que atrapalha, infelizmente, de estudar, de dar iniciativa. Logo, eu não sei porque alguém decidiu colocar um período que é muito decisivo na vida das pessoas na fase da adolescência. Saindo da adolescência, isso que eu ia te perguntar, os teus pais te incentivavam? Como era essa questão? Desde pequeno, minha mãe pega no meu pé. Pra aprender, quando era pequena, era tabuada. Ela cobrava muito mesmo, caderno. A frequência na escola, não faltava nem doente. Nunca faltava. Minha mãe não dava mole mesmo. Porque ela sabia dos efeitos que você ia causar, né? Ela abdicou do estudo, do trabalho, a priori, pra educar a mim e a meu irmão. E só quando a gente foi crescer, aprender a se virar um pouco, que ela foi estudar e trabalhar. E meu pai que ficou trabalhando esse tempo inteiro pra sustentar a casa. E foi melhorando as coisas com o tempo. Prosperidade é natural. Sim, é verdade. Conforme o nosso esforço. Onde é que a gente parou? Sim, e tem uma coisa que eu acho muito legal em ti, que é o seguinte: tu é esse cara aí que coleciona aprovações, né? Foi aprovado diversas vezes, desde que tu começou a tua trajetória. Sim. Mas mesmo assim, tu tem uma característica diferente da maioria das pessoas, porque o que eu vejo ali nas pessoas que são aprovadas é o seguinte: eles abdicam de tudo da vida deles pra passar no vestibular. Só que tu, em paralelo a isso, desenvolveu várias habilidades. Então, tu sabe tocar teclado, né? Ou piano. Bem pouquinho, mas... Sabe tocar assim, gente, ele tá sendo modesto. Não sabe tocar violão, sabe? Sim, violão. Sabe tocar violão. O Felipe escreve, gente, ele escreve poesias, é muito legal, poemas, é um excepcional escritor. Você também toca algum instrumento de sopro, né? Toco alguns. O cara, assim, gente, esse cara aqui, ele é múltiplas facetas. E aí, como que foi essa questão de tu estudar pro vestibular e desenvolver essas habilidades? Ou tu desenvolveu essas habilidades enquanto tu tava no ensino médio? Como que era? Eu comecei a me interessar pela música no mesmo tempo que eu comecei a me interessar pela área da saúde. Daí meu irmão, ele ganhou um violão de presente.
E ele desistiu rápido de aprender. A gente descobriu mais tarde que ele tinha TDAH e tal. É muito difícil essas pessoas, principalmente na infância, ter um foco mais consistente naquilo que elas iniciam, de iniciar com todo aquele pique para dar seguimento e rapidinho enjoar e deixar de lado. Aí eu peguei para aprender o violão, aí de certa forma rápido, com a ajuda da minha tia, que ela tocava umas músicas da igreja. Eu fui me interessando. Começou a tocar na igreja, clássico. Nunca toquei na igreja. Ah, tá. Eu quero tocar na igreja, nunca toquei. Eu não sei se ela chegou a tocar na igreja, mas ela tocava músicas de igreja, fui me interessando. Daí eu aprendi, demorou muito para aprender a cantar, a descobrir o que eu gostava de cantar, a conseguir cantar junto com o violão. É uma coisa de coordenação motora e vocal ao mesmo tempo. A música me possibilitou aprender um pouco de inglês, eu não sei muito, mas foi ela que me guiou nisso, né? Disso. Daí, a música, ela foi me acompanhando durante todo esse período. Até pensei em ser músico, nesse mesmo período do primeiro ano do ensino médio. Minha mãe pegava no meu pé porque eu gostava muito de escrever músicas em inglês. Eu escrevia muitas músicas mesmo, música triste, né? Eu de adolescente. Não, tu tem um negócio com as linguagens porque tu sabe inglês e tu criou uma própria língua, eu lembro que tem alguma coisa de... eu gosto de criar alfabeto de vez em quando, não sei porquê. Sim, mas não tem nada demais disso, só leseira, né? É só pra passar o tempo. Daí, eu sei que mas outras pessoas, não, deixa eu olhar aqui a rede social que eu vou passar um tempo. O Felipe, vou criar um alfabeto aqui, do nada. Esqueci de botar sobre redes sociais no roteiro. Não, mas a gente pergunta depois, a gente vai fazer uma conciliação entre redes sociais e namoro. Mas enfim, continuei teu... Tá, a gente ia parar em 2018, conheci a Nina, não estudava muito. Daí no segundo ano do ensino médio, logo no início, eu observando o meu relacionamento, que foi acho que o primeiro relacionamento sério que eu tive na minha vida. A primeira vez que eu pensei que realmente eu gostava, queria alguém, eu pensei, cara, um dia eu vou ter uma família, daqui a alguns anos. O que eu vou estar fazendo, sabe? Daí eu voltei com a ideia, tanto minha mãe pegando no meu pé, como essa vertente nova da minha vida, que era a concepção de família. Eu comecei a ter mais noção do que a vida quer mesmo da gente, né? Não é essa moleza toda, não é uma coisa fácil, não é simples. Eu tinha 15 anos. Caramba, 15 anos já tinha essa perspectiva aí. Eu tava começando, né? Eu pensava, cara, daqui a 5 anos eu tenho que estar em algum lugar. Daí eu saí da escola. Eu fui pra uma escola regular, perto de casa, uma que eu sabia que cobrava pouca coisa, né? Justamente para ter mais tempo para focar no vestibular. Então a escola realmente não cobrava quase nada. Então desde o primeiro ano tu já tinha essa mentalidade de estudar pro vestibular? No primeiro ano não muito, no início do segundo ano que eu vim ter uma noção, um choque muito grande de que realmente eu tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Foi o teu primeiro baque com o PSC, por exemplo? Sim, depois de ir muito mal na prova, que eu me preparei, que eu não me preparei e ver que eu só tinha umas 2 tentativas de melhorar isso, na verdade mais uma, né? Porque se eu fosse mal na outra, que foi o que aconteceu, não ia ter mais o que fazer, não ia poder mais recuperar nota para passar em medicina, né? Não, mas isso que tu falou é o clássico. Geralmente as pessoas, elas têm aquele primeiro baque com a prova do PSC, pra quem é daqui de Manaus, e com a prova do CIS, e aí vê, meu Deus. Então o vestibular é diferente da escola, porque estudar pro vestibular é muito diferente do jeito que você estuda pra escola. Você tem que ter um pouco mais de afinco e... Querendo ou não, é uma forma diferente, porque o estudo que a gente faz na escola, ele é muito passivo. O estudo pro vestibular, o estudo eficiente, eficaz, ele é mais ativo. Então, ele envolve ali mais a questão de você realizar questões, de você fazer simulados e afins, coisas que a gente deixa muito de lado na escola, deixa muito a desejar. Mas, enfim, que legal que tu tomou logo esse choque aí de primeira, e aí já mudou a mentalidade. Meu Deus, acordou pra vida, preciso fazer alguma coisa. Sim. Uma coisa que fez muita diferença e que eu queria que acontecesse com mais frequência é o reconhecimento dos professores. Eu tinha boas notas, no ensino fundamental não aconteceu muito, não. Eu queria mais bagunçar ali, eu estava crescendo ainda mentalmente, tudo. Mas no ensino médio eu decidi focar porque eu gostava de ter um bom resultado. Olhar para aquilo, eu me sentia extasiado e sabia que, de certa forma, o meu esforço estava sendo reconhecido. Sim, tu era um nerd, então. Sempre foi nerd da escola. Depois um pouco. Mas tu era nerd desde o primeiro ano ou só depois que tu levou o baque no PSC? Porque às vezes... Desde o primeiro, mas eu não estudava muito. Eu ficava mais na escola, sabe? Porque tu era talentoso, isso é inegável. Tu era muito talentoso, então tu não precisava se esforçar tanto, né? Assim, né? Não é talento. Como eu disse, minha mãe, ela pegava no meu pé. Apesar de eu não ter tido uma boa base teórica na escola, principalmente por minha culpa, mas também pelo sistema extremamente retrógrado da escola que a gente tem,
ter minha mãe me ensinando essas bases fortaleceu meu raciocínio, principalmente o reconhecimento que eu vim ter, né? Já que muitas crianças, muitos adolescentes tinham dificuldade em coisas que minha mãe já tinha me ensinado. Tanto que eu avancei de série no primeiro aninho logo, quando era criança. Isso facilitou muita coisa pra mim, terminei ensino médio um ano mais cedo. As bases fazem falta, cara, porque você não vai entender os assuntos sem base. É literalmente um sistema construído que você vê a base antes, depois você vê um pouco mais avançado, e a galera não pega a base. Sim. Não pega mesmo a base. É uma base mal passada e passa os alunos porque tem que passar para não ficar congestionado aquele sistema público deplorável, né, de ensino. Depois disso... Temos uma crítica pesada aqui ao sistema educacional brasileiro, não é mesmo? Depois disso, o ensino médio é aquela questão de empurrar com a barriga, que você fica enrolado e reclamando da escola. Enfim, as pessoas não são ensinadas mais a pensar, né? Viraram robozinhos. Perfeito. Tive que combater isso. Minha mãe combateu isso muito bem, me ensinando a base. Entendeu? Mesmo que ela não sabia tão bem, ela não teve uma boa base. Sim. Ela engravidou cedo do meu irmão, ela tinha 18 anos. Então, a base dela escolar não foi muito bem, ela aprendia junto com a gente. Tá aí a importância de ensinar as pessoas, que você aprende junto. Ensinou todas as bases necessárias pra gente conseguir ter algum tipo de aprendizado, né? Meu pai sempre fortaleceu a minha base moral como homem. A questão de pensar na minha responsabilidade, naquilo que eu devia fazer, isso com certeza corroborou para esse esforço que eu vim tendo ao longo desses anos para conseguir passar no vestibular. Sim, então as bases que os teus pais te deram naquela época foram essenciais para que tu conseguisse o que tu conseguiu hoje, né? As aprovações, enfim. Mas claramente não é só quem tem isso que consegue. Porque muita gente não tem nem o pai presente. E a falta de uma figura paterna, materna, familiar, qualquer figura que te dê noção de que tu tá abrangido dentro de um grupo familiar, faz falta no estudo. Faz muito. É surreal. Eu converso com muita gente. O Aprovado na Federal é um perfil que tem muita diversidade de perfis de pessoas. E eu converso, assim, desde daquela pessoa que tem o maior apoio dos pais dela àquela pessoa que não tem apoio, sabe? E é discrepante o nível de diferença que uma pessoa que tem apoio tem de uma pessoa que não tem apoio, porque isso impacta no vestibular, cara, impacta muito, é surreal, porque isso impacta muito na questão do emocional, né? E o emocional conta muito, eu acho, pelo menos pra mim, também. Pelo amor de Deus. É extremamente importante isso que tu falou, da figura paterna, da figura, não necessariamente paterna, mas eu acho que da figura da família como um todo, de te apoiar na decisão de estudar pro vestibular, principalmente pro vestibular de medicina, porque a gente sabe que o cara geralmente não vai passar de primeiro, então ele vai passar 2, 3, 4. Tu passou quantos anos até ser aprovado? Uns 4 anos. 4 anos, cara. 4 anos que talvez teu emocional tivesse ficado abalado por cada reprovação, porque são 4 anos. E hoje a gente tá aqui no podcast gravando com o Felipe, ele foi aprovado 4 vezes em medicina, foi aprovado em outros cursos e tudo mais, mas assim, a gente não conta as reprovações, mas quantas reprovações tu teve? Porque a cada ano que você fazia vestibular, você não fazia só um, né? Eram outros. Então, assim, a gente tende muito a enxergar o pódio, o ápice ali. A Cat chorando nos bastidores. Mas a gente esquece de ver o processo. Mas existe um processo, existem inúmeras reprovações até ele chegar à primeira aprovação e hoje chegar aí a ser o primeiro lugar de medicina da UFRR. Então, é só uma mensagem que eu quero passar para vocês, da gente não ficar só enxergando o pódio, de quando a gente olhar a pessoas assim que conseguiram resultados extraordinários, que nem o Felipe, entender que tem todo um processo, que tem toda uma história, que tem um histórico e que não foi fácil para ele, né? Não foi rápido. E ele teve outras reprovações até chegar onde ele está. É isto. Você... Perdão, gente, eu tô um pouco doente, então possivelmente eu vou fazer isso muitas vezes ao longo da live, tá? Relaxa. Então, a questão da figura familiar, né? Do grupo familiar. Muita gente não vai ter essa oportunidade. Só que é aquela questão, todas as pessoas têm condições diferentes, problemas diferentes, e saber se eles são mais graves uns que os outros depende da forma que ele te afeta. Tem gente que realmente não tem os pais presentes, mas não tá nem aí pra isso, não faz nenhuma diferença. Conheço amigos meus que não têm os pais presentes e conseguiram, e vivem bem, e seguem seu propósito. Porque a questão é como você recebe os problemas da sua vida, né? Se você fica adorando eles, se cercando deles e observando e contemplando como sua vida é cheia de problemas, se você lida com eles, aprende a conviver com eles. Afinal, todos têm problemas.
Verdade, eu acho que a vida é muito assim, a gente tem que reagir de uma forma, né? A vida é muito mais a gente reagindo às coisas que acontecem do que necessariamente as coisas acontecendo. Eu acho que a nossa reação, ela dita muito como que a gente vai seguir o processo e onde a gente vai chegar. Sim. Saúde, amigo. Eu postei recentemente, eu posto mais no WhatsApp essas coisas por serem mais íntimas. Sim, ele é Um muito pensamento filosófico. Esse sobre... amigo é muito filosófico. Pensamento crítico sobre o que era, sobre pessoas que gostam de ter uma história triste pra contar, né? Pessoas que pioram os próprios fatos que aconteceram em suas vidas. Pessoas vitimistas. É um certo tipo de vitimismo. Pra ter uma história legal, triste pra contar, e acabam piorando verbalmente aquilo que aconteceu, pra talvez ter algum tipo de local de fala, algum tipo de credibilidade naquilo que ela tá falando, numa espécie de competição comparativa de quem tem a pior história, de quem tem os piores traumas. E sem perceber, elas agravam isso na própria mentalidade, inconscientemente. Interessante. E mesmo que não fosse algo tão grave assim, acaba se tornando e afetando de verdade aquilo que elas acreditam ser. Né? Sim. Quase psicossomático. Quanto mais tu repete uma coisa pra si, parece que mais aquilo vai incrustando, eu acho, no teu ser. E é estranho, realmente isso acontece. Sim, é incorporado, né? Sim. Daí, a família realmente foi importante, mas tem pessoas que têm mais apoio dos amigos, por exemplo. Sim. Né? Eu sou uma pessoa bem sociável, mas eu não gosto muito de formar amizades, porque são laços muito, hoje em dia pelo menos, né? São laços muito rasos, né? Você sai do cursinho e você nunca mais fala com as pessoas que estão lá. São amizades meio temporárias. Nem todas, mas a maioria é. Meu pai sempre me educou sobre isso, né? Colegagem, são colegas. Amigos, você tem em casa, né? Eles estão sempre lá com você, esses são os amigos. Daí, eu sempre fui bem sincero sobre isso, né? Também sabe que eu falo para as pessoas, valeu, foi muito legal te conhecer, mas eu acho que eu nunca mais vou te ver. Então, mas construir laços é importante, eles vão te ajudar ao longo de toda a sua vida, seja no estudo, né? Um certo tipo de networking do estudo. Sim. Que você vai ter pessoas para dialogar, pessoas para... Inclusive é um dos hacks psicológicos do diálogo. E para compartilhar seu conhecimento, seus problemas, muitas vezes quando você não é apoiado. Porque quando você não é apoiado por alguém, a única forma de combater isso é o apoio, né? Nem que seja de si próprio. Verdade. É verdade, concordo plenamente com você. Mas enfim, acho que a gente já tá aqui há uns minutinhos fazendo essa introdução. Vamos começar falando do que o pessoal quer saber, né? Tem alguma pergunta aí? Não, né? Vamos começar falando sobre as técnicas de estudo e tudo mais, os métodos e afins. Vamos lá. Tenho muitos concorrentes e meu ensino médio foi péssimo. É o seguinte, tu foi escola pública, né? E aí a primeira pergunta é o seguinte. Vim de um ensino médio ruim. Como que tu encarava a tua preparação? Como que tu se preparou pro vestibular pra conseguir todas essas aprovações, sendo que tu muito provavelmente tinha uma base defasada, visto que você veio do ensino médio de escola pública? Como que tu lidou com isso? A princípio, eu tentei confiar na escola, eu confiava nela como uma boa escola, e realmente eu acho uma boa escola pra escolarização. Mas pra educação vestibular, com certeza não, até porque a escola não é cursinho, né? Não é o objetivo do governo te somar no vestibulando dentro da escola. Né? Apesar de que ele quer que você passe no vestibular, óbvio. Sim. Ou não, né? Será? Mas quando eu percebi, eu fui pra uma escola de ensino regular, que eu sabia que não cobrava muito, porque eu percebi que a escola não podia me ajudar muito nisso. Eles não têm tempo de dar todo aquele conteúdo, tem que passar aqueles trabalhos que levam muito tempo pra fazer. Sim. E que não vai agregar em nada no vestibular, né? Professores preguiçosos que passam seminário. Ai, nossa, é complicado. Que além de não te ajudar a saber se comunicar em público, e você ainda é humilhado por não apresentar direito, porque você não nasceu com essa habilidade de Como que tu comunicação. lidava com a questão do seminário que você não gostava? Eu gostava, de certa forma, mas eu me incomodava pelos outros. Não porque eles apresentavam mal, mas pela forma que o professor tratava. Como se eles devessem saber aquilo já, mas não é bem assim. É ensinado, a gente não tem aula de seminário, nem todo mundo tem coragem para falar em público. A timidez, mesmo que você se prepare, a timidez faz você esquecer tudo que você decorou, que você aprendeu. Sim, tem gente que chora em seminários, né? E eu vi muito isso, e pra mim é uma forma de tortura e não de ensino. Interessante, é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre esse tipo de questão com relação aos seminários. Mas enfim, como que tu lidou com o ensino médio? Como que... Sim. Tu começou a se preparar pro vestibular, uma vez que eu acho que tu sabia que tu não tinha base.
eu percebi na dificuldade, cara, de entender o assunto, mas principalmente nas questões que você vai ver um assunto de matemática, por exemplo, você precisa da matemática básica, e se você não tem, além de não entender o assunto, você não sabe para onde levar aquela questão. É uma coisa assustadora você ler uma questão e você não entender o que ela quer. Sim. Porque na apostila tá lá em cima escrito o assunto e embaixo a questão. Na prova não, é a questão só. Sim, é verdade. Você tem que saber qual é aquele assunto. E para mim isso sempre foi difícil, até esse quarto ano de estudo, que eu consegui aprender um pouco a identificar o assunto da questão. A prova é só um caderno de questões, como aquele que você faz durante todo o ano. Sim. Mas perceber que aquela questão ali é de um assunto específico é muito mais complicado. Até porque a questão não te dá muitos dados. Sim, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, mas eu acho que isso tá muito atrelado aos níveis que tu vai chegando. Então, no primeiro nível, você tem muito conteúdo ainda pra ver, você é muito jovem nessa questão de estudar. E aí você olha uma questão ali, a questão de eletrostática, eletrodinâmica, você não sabe, você só sabe que, talvez é de física, eu acho que é de física. Mas quando você começa a entender que, aquela questão calma aí, aquela questão é de eletrostática, aquela questão é de botânica, aquela questão é de ecologia, você percebe que você já caminhou no vestibular e que você já tem ali uma maior propensão a ir bem. Qual é a pergunta? O Nicolas Luca quer saber quantas horas por dia ele deve estudar para ter o conhecimento necessário para o vestibular. E aí, amigo, responde essa pergunta aí. Muita gente ouve assim, você tem que estudar 10 horas por dia. Aí alguns coaches falam, não, estuda 3 horas. No começo você não vai saber muito bem quantas horas você deve estudar, não, tá? Mas conforme você vai estudando, você percebe que chega algum ponto que você não absorve mais nada. Não precisa ser necessariamente aquele ponto que você se cansa, aquele ponto que você se esgota, aquele ponto que seu cérebro já está começando a falhar, até porque sua cabeça esquenta, ela é realmente uma máquina. Se você tocar na sua cabeça depois de horas de estudo, ela vai estar quente. É aquele ponto que você percebe que você tem o máximo rendimento. Tá? Fisiologicamente, o maior pico de foco é de manhã e um pouco à tarde. E depois disso, o início da noite já encerra. Sim. É o momento de você descansar e talvez fazer algum tipo, caso você tenha tempo disponível, energia disponível, né? Fazer algum tipo de exercício físico, fazer algum tipo, ter tempo de qualidade com a sua família, ou então fazer uma revisão, né? Revisão não é uma coisa leve, como se pensa. É uma coisa extremamente importante, que fez muita diferença. Foi o que eu mais fiz, na verdade. Eu mal consumia conteúdo, mal consumia livro. Foi mais revisão mesmo que me fez não esquecer dos assuntos, porque vai estar tudo lá. Revisão é uma das coisas mais importantes. Seja por questão, seja lendo o seu resumo. Um detalhe importante de resumo, escreva. Escreva, porque se você digita no seu notebook o conteúdo, o feedback de apertar a tecla A e a tecla B é o mesmo no seu cérebro. Agora, quando você escreve a letra B, escreve a letra A, escreve qualquer coisa com a sua mão e uma caneta, o feedback é completamente diferente ao que você fez durante 16 anos de escola. Então, o seu cérebro vai decorar, vai aprender, não decorar necessariamente, mas ele vai absorver melhor, ele vai associar melhor aquilo que você está escrevendo. O cérebro não é um computador para calcular o que você pensou e armazenou lá. Ele associa através de sinais. Então, quando você escreve, o seu cérebro absorve, além daquilo que você está lendo, ao mesmo tempo você está escrevendo e você está pensando aquilo que você está escrevendo. Então, escrever é muito importante, seja no tablet, seja no papel. O melhor é no papel, na minha opinião. Né? Tem gente que pensa assim, mas os meus amigos têm notebooks e tablets e eles têm condições muito melhores. Acredite, sua canetinha azul, preta e vermelha e seu papel é muito mais eficiente neurologicamente. É verdade, eu ia citar isso mesmo, porque tem um professor muito famoso que chama Pierre, eu nem sei se ele ainda é vivo, mas ele fala muito essa questão de, o estudo, ele precisa ser ativo. E eu não falo necessariamente de fazer questões e flashcards e afins, eu falo mais da questão de produzir um material de revisão. Então ele sempre fala, cara, quando você está estudando, você tem que produzir algo. E produzir algo escrevendo, não editando, é o que ele falou. É biologicamente comprovado, né? Neurologicamente falando, é algo mais eficaz. E sobre essa questão de horas de estudo, eu tenho uma opinião sobre isso também, porque eu também vim de escola pública, eu fui aprovada também, não em medicina, fui aprovada em direito e odonto, mas logo no início eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu procurava no YouTube, quantas horas de estudo eu devo realizar e tal. E aí muitas vezes eu me deparava com vídeos assim, para passar em medicina você tem que estudar 10 horas por dia. E gente, estudar 10 horas por dia
é absurdo, é biologicamente absurdo, isso não existe. Não dá pra você estudar 10 horas líquidas por dia. O que tu acha sobre isso? É Não utópico. dá, mano. É muito utópico. É idealista. É muito idealista. Não dá. Então, assim, quais são os horários ideais? Horários não, mas número de horas. Porque eu sei que vocês querem saber, quantas horas. Eu sei que a gente gosta dessa informação mais cravada. Uhum. Então, eu acho que depende muito da tua rotina, depende muito de como que tu consegue encaixar isso, se você tem um horário disponível, 2, 3 ou 4. Mas o que a maioria das pessoas que passam em medicina faz é estudar ali 5 ou 6 horas líquidas por dia. É claro que existem pessoas que estudaram mais e existem pessoas que estudaram menos. Mas se a gente for colocar numa média, é isso aí, 5, 6 horas líquidas por dia. Inclusive, eu gosto muito de fazer essa associação com o Michael Phelps. O Michael Phelps foi um dos maiores medalhistas do mundo. Eu acho que até hoje é o maior medalhista olímpico do mundo. E ele falava que ele precisava de 6 horas líquidas todo dia de treinamento. E é assim, cara, eu gosto muito de fazer essa comparação do atleta de elite com o estudante de medicina, porque o estudante de medicina, ele é um atleta de elite, ele tem que estudar em alta performance e tudo mais. Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente fazer essas relações com esses atletas, porque as duas coisas exigem muita disciplina e determinação e muitas horas de abdicação e, enfim, de execução daquela tarefa. Então é isso, a resposta para essa pergunta é, em média, 5, 6 horas. Pode ser que você tenha energia e tempo disponível para ficar 10 horas por dia, 8 horas por dia estudando. Sim. Só que se você deixa de se exercitar, de ter tempo de qualidade com a sua família, de dedicar tempo para fazer uma boa alimentação e sustentar aqueles 3 hormônios, né? Serotonina, endorfina e dopamina, que são hormônios essenciais do aprendizado e da felicidade, do prazer, de tudo. Para ficar só estudando, não vai ser eficiente mesmo. Com o tempo, o seu corpo não aguenta, cara. Você vai ficar meses estudando da mesma forma, todos os dias, sem se mexer. Não vai aguentar, tá? E sobre a base, muita gente acha que é irreversível por ter tido uma base ruim, mas não é. É perda de tempo você ficar estudando por meses no assunto que você não tá pegando, que você não tá entendendo, não tá conseguindo fazer questão, porque você não tem base. Muita gente acha que voltar atrás pra ver a base de novo é perda de tempo. Não é. Não é, cara. Mesmo você gaste 4 semanas, 2 semanas, 3 semanas pra ver a base, seja de matemática, química, biologia, português, pra dar seguimento aos seus estudos, você não vai perder tempo. Sim, é verdade. Muita gente acha que voltar na base pra estudar matemática básica, pra estudar física básica, química básica, é perda de tempo. Assim como tem muita... Eu achava isso antigamente. Ficar revisando isso daqui é perda de tempo. Gente, não é... No estudo pro vestibular, você tem que empilhar conhecimento. Você não tem que trocar de conhecimento na sua cabeça. Você não tem que ir dando check no cronograma, estudei e nunca mais estudar. A ideia não é essa, porque você estuda e esquece. Então, a ideia é que você empilhe os conhecimentos. Então, quando for necessário, volta na base. Quando for necessário, faz revisão, porque tudo isso vai fazer diferença. Só trocar de conhecimento e dar check no cronograma não vai fazer com que você realmente absorva os conhecimentos e seja aprovado no vestibular. Pois é, amigo. Fazendo seguimento para outro tópico agora. Vamos para outro tópico. Seguinte, sobre as questões. Tu errava muito as questões? Como que era? Olha, sobre questões, eu via meus colegas fazerem 900, 800, 700, mais ou menos nessa faixa, questões por semana. Pessoas que queriam medicina realmente eram focadas. Não tô falando dos coadjuvantes da carreira, né? Mas eu ficava observando aquilo. Eu sei que parece meio não, ruim isso fazer, é total. Mas é o fato, né? Sim. Você vai ver Nem pessoas todo que mundo estão vai ali passar. porque o pai tá pagando. Sim, com certeza. Mas eu focava muito nos erros. Meu número de questões era bem reduzido. Quantas questões você fazia por dia, mais ou menos, assim? De 10 a 30 questões. Porque o meu foco era o erro. O erro que faz eu reprovar, o chute que faz eu reprovar, não é os acertos. É muito mais valioso você corrigir, analisar, observar, monitorar, revisar seus erros, o motivo dele, o que levou você a errar, se você chutou a questão, se você esqueceu do assunto, se você não viu o assunto ainda, pelo menos de forma aprofundada, se você não prestou atenção na questão. É muito mais importante você saber o que você errou do que o que você acertou. Se você acertou, você sabe, então deixa pra lá, não comemora teu acerto. Exatamente, as pessoas ficam se vangloriando, né? E esquecem do erro, de corrigir o erro. Isso é muito importante real. reconhecer seu acerto, não focar apenas nos erros, senão você vai ficar, poxa, eu só erro, né? Você vai entender, esse cara só erra, né? Mas se você fala, beleza, eu acertei, mas o que eu fiz pra não ter certeza nessa alternativa? Mesmo tendo acertado por chute ou errado por chute, o que fez eu perder minha certeza? Em que parte do meu resumo que faltou um detalhe que eu não li com atenção? Sim.
que não tinha verdade. lá. E né? tem muita gente que se boicota com relação a isso. A pessoa olha lá, acerta 70% da lista e fala, vou passar pro outro. Uhum. E não olha esses 30% de erro. Esses 30% podem ser erros futuros numa prova. Então, assim, é isso que você falou. Sempre corrigir o erro. É muito importante. Digamos que você fez 80 questões lá, daí você acertou 70%, os outros 30% você falou, beleza, não tô nem aí, 70% dá pra passar. Aí os 30% vai cair um monte de pegadinha que vai estar lá na tua prova, tudinho, Sim. uma por uma. Nenhuma que você acertou vai cair, o que você vai fazer? Né? Analisando os erros, além de você estar revisando, porque o que tem na questão é conteúdo. A questão tem conteúdo. Como que tu analisava os teus erros? Tipo, tu errava Primeiro- uma questão e aí fazia o quê? Quando eu errava, eu via se eu tinha perdido a atenção, se eu não prestei atenção, se eu chutei, né? Se eu esqueci o conteúdo ou se eu nunca tinha visto. Dentro disso, eu fazia um tipo de consulta diferente. Se eu nunca vi, eu dava uma breve olhada. Se eu já estudei, mas não lembrava, eu dava uma olhada no resumo, só na parte, não precisa ler o resumo inteiro, só na parte, no detalhe que eu Sim, no esqueci, detalhe. que fez eu confundir, ou então eu esquecer. E se eu não prestar atenção, eu faço a questão de novo, anotando tudo, né? E sobre um detalhe que você esqueceu, você tem que escrever embaixo e revisar. É muito bom colocar as questões erradas no caderninho. Eu não costumava fazer isso porque eu tinha minhas provas impressas, então eu consultava quando era necessário. Assim você percebe as pegadinhas que tem na prova. Não é com o professor falando, vocês não tem pegadinha, hein? Sim, não, é você verdade. olhando onde você caiu na pegadinha. Porque quando você percebe, a prova não te engana, cara. Você olha um negócio e fala, isso aqui eu conheço. Eu conheço, você tem intimidade com a prova. Sim. Aí Então- você falou um ponto importante. Você tem intimidade com a prova. Tu fazia provas antigas da UEA? Fazia, mas é aquela questão, depois de 4 anos você já fez quase tudo. É verdade. Quase tudo. Não tem como. Como você faz na sua apostila, né? Sim. Questões Inclusive, o no- Felipe usou a minha apostila, galera. Foi Sim. aprovado em primeiro lugar pra medicina e usou a apostila do aprovado na Foi a que eu federal. mais usei, pra falar a verdade, né? Sério? Foi a que eu mais bom, fiz amigo. questões. O resto, eu... sabe como é, né? Sim. Eu focava mais na qualidade da forma que eu... na qualidade da forma que eu resolvia as questões do que no número de questões. O número não tipo, não é sinônimo de aprovação. Sim. Faço 900 questões por semana, então eu vou passar porque eu É tô muito treinado, aquela não é questão assim. de quantidade que não é qualidade, né? Muita gente foca nessa quantidade. Uhum. Às vezes eu conversei com algumas pessoas que faziam, tipo, 150 questões por dia e ficava, cara, como Não vai essa passar. pessoa corrige Assim. tudo isso? Uhum. Porque não adianta tu fazer 150 questões e errar a metade delas e não corrigir. Quando fala de fazer 150, 200 questões, é por semana, tá? Não, Por mas eu tô semana. falando por dia, Sim, eu sim, achava sim. surreal. Acho Mas enfim, também absurdo. é complicado. Você não vai absorver nada. Enfim, revise sua questão, porque lá tem conteúdo, lá tem suas dúvidas, lá tem as pegadinhas e suas inseguranças naquele tipo de assunto, tá? Perfeito, amigo. Vamos pro próximo tópico aqui, que é com relação à autoestima no vestibular. Porque, assim, a maioria das pessoas que quer fazer medicina, grande parte faz cursinho, tanto online quanto presencial, mas vamos focar aqui no presencial. E aí, eu acho que é inevitável a gente não se comparar. Sempre tem pessoas que estão em determinados níveis e a gente se compara, né? Porque sempre tem aquele cara que é super nerd lá e parece que está anos-luz na sua frente. Como tu lidava com essas pessoas? Como tu lidou com a comparação no vestibular? No começo isso me afligia muito, particularmente. Eu via as pessoas que já estavam há anos tentando, os colegas que respondiam todas as perguntas do professor, ficava, meu Deus, esse cara sabe tudo. Sim. A autocomparação é inevitável, principalmente no começo. Né? Você vai se comparar porque é um ambiente novo, você não sabe nada dali, até que você desenvolva algum tipo de foco em si próprio, né? Mas é muito difícil de envolver isso. Eu assumo que não é fácil você parar Como de foi prestar. que tu desenvolveu isso? Quando você foca nos erros, você está olhando as suas próprias lacunas, né? É bom você ter bons conselheiros, como você sempre foi principalmente nessa parte final da caminhada, até a aprovação, né? Que vê seus pontos cegos, né? Se você vê seus pontos cegos, ninguém te pega, nenhuma questão te pega. Cara, né? é verdade. Então, sobre isso, né? Sobre a autoestima, sobre a autocomparação, você primeiro deve olhar para si, né? Mas para olhar para si, você não precisa estar olhando no seu próprio ponto de vista. Você não pode estar no seu próprio ponto de vista. Ainda mais porque nós, por questão de segurança, né? Humana, sobrevivência, a gente tem um viés cognitivo bem mais tendencioso para o lado negativo, por suspeitar das coisas, né? A gente prefere entender que tem algo de perigoso ali, caso tenha, né? Do que achar algo positivo, né? A gente tende mais a pensar que a gente vai reprovar, que a gente vai errar, que a gente não vai saber o assunto É da verdade. questão. Com todos os aprovados que eu conversei, nenhum achava, eu vou passar. Nenhum, Sim, amigo. ninguém Nem os acha. que passaram em primeiro achavam que iriam Quando eu passar. achava que eu ia passar, eu não passava. Sim. A psicologia reversa do universo. Assim. Você não acha que vai passar e você passa. Interessante essa perspectiva aí.
Enfim, daí eu parei de me comparar com as pessoas no ponto que eu percebi que, na verdade, eu tive que ser bem egoísta nessa parte, né? Porque eu tive que realmente achar que eu era melhor do que eu mesmo todos os dias, porque eu tava aprendendo mais e corrigindo meus erros, né? E em certa parte você tem que se achar um pouco melhor que os outros. Explica Mas aí. não necessariamente se esforçar pra isso, trapacear ou ficar mostrando para as pessoas que você é melhor. Você tem que simplesmente pensar pra si. Porque se você se acha melhor que os outros, não numa tentativa de se sentir mais confortável, mas de achar que você deve se esforçar mais do que os outros, ou que você está se esforçando mais que os outros, porque o resultado disso é que você vai conhecer mais. Eu concordo com isso. Tem uma pessoa que eu acompanho pra vestibular e que eu acho assim que é referência, que é a Suzane Ribeiro. E ela foi aprovada em medicina, em 3 meses na USP, foi aprovada no ITA, e ela fala muito sobre a questão de estudar como se tu fosse o primeiro lugar. Sim. Ela sempre fala, cara, não estuda pra passar em último ou no meio, estuda pra passar em primeiro, porque se você mirar mais alto, a chance de você ir mais alto é melhor, é maior. Então, isso que você falou, eu concordo. É aumentar o sarrafo, né? Exatamente. Alô, sarrafo. Pois é. A autoestima é aquela questão que a pessoa fica assim, nossa, eu sou burro, não consigo aprender. Tô indo pro cursinho na força do ódio. Odeio física. Essa galera, sabe? Sim. Não necessariamente fala esse tipo de coisa, mas são pessoas que não acreditam ser capazes de compreender o assunto, de ir bem na prova, porque acham que, seja pelo ensino ruim que teve na escola, seja pela sua dificuldade de compreender os assuntos, às vezes até por uma questão neurológica, a pessoa tem algum tipo de transtorno, algum tipo de limitação, né, que comprometa um pouco o aprendizado, nada que impeça, claro, nada impede o seu aprendizado. Mas lidar com isso é uma questão que leva tempo. Não é simples você simplesmente achar que você é melhor e você vai ser melhor, e você vai esquecer que os outros estão competindo com você, porque é um mata-mata mesmo. Você está competindo com muita gente que está estudando junto com você. Mas quando você se sente superior, você tem mais confiança em si próprio. Depois você pode esquecer isso, você não vai se achar superior que ninguém. Você entra na faculdade, você vê a realidade. Você não é melhor que ninguém, tem gente ali que sabe muita coisa, que parece que já fez o curso e tá fazendo de novo. É mesmo? Sim, sério. Tem gente ali que conhece muito, que estuda mais que você e que tem mais facilidade pra aprender do que você. Você vê a realidade, você quebra um pouco a cara e isso é muito bom, tá? Não é ruim quebrar a cara, não. Daí você passa a achar que você realmente sabe mais. Às vezes você até dá uma olhadinha pro outro e fala, nossa, esse cara tá usando pra caramba. Ele sabe mais do que eu. Ele responde umas perguntas que eu não saberia responder. Ele tem um testemunhado que no simulado. Saiu lá a lista do simulado, não apareci, mas eles estão lá. Então, parar de se comparar com as pessoas é parar de achar que você conhece o outro. Você não conhece, você não sabe o que ele passa, você não sabe se ele realmente está aprendendo. Você vai ver que a maioria das pessoas que você se compara não passaram e não vão passar. Não agora, pelo menos, né? Cara, elas vão passar em algum momento. isso é real. Mas a maioria das pessoas que você se compara, elas não passam. Não necessariamente porque você se comparou ou porque, enfim, você achou que elas eram melhores e elas eram melhores mesmo. Às vezes acontece, né? Da pessoa passar mesmo. Mas a maioria delas não passam, foi só uma ilusão na sua cabeça. Você criou uma expectativa em cima daquela pessoa de achar que ela era melhor e você pensa, essa pessoa com certeza vai passar, mano. Sim. Vai passar na minha frente, eu não vou conseguir passar. Aí você vê que nem foi assim. Sim, é Né? verdade. Concordo. Lidar com a autocomparação é uma questão de autoconhecimento. Saber a própria capacidade. E se você tende a se olhar de forma negativa, se acha mesmo. Se acha mesmo. Pode se achar superior mesmo. Porque é melhor você se achar superior que todo mundo e estar enganado nisso, do que você se achar inferior a todo mundo, estar enganado nisso também e se sabotar. Na minha opinião, é muito mais importante você se achar superior. Se for para se achar alguma coisa, se acha superior e não inferior. Porque isso vai sustentar sua confiança e seu esforço para ser melhor do que as pessoas. Parece um pouco egoísta a princípio, parece um pouco ruim na forma ética, né? Mas é o que vai te ajudar se você é uma pessoa que tende a se achar inferior, né? Entendi. O autoconhecimento, você não deve ser medíocre, né? Com certeza. Faça o melhor que você pode nos condições que você tem, né? Então, a mediocridade vai te deixar na média mesmo. Você vai ficar na média das pessoas e não lá no topo. Se sinta no direito de estar no topo, porque você está. Tá bom? Eu concordo, é verdade. Tem muito aquela questão da síndrome do impostor, né? Das pessoas não se sentirem suficientes ou não se sentirem merecedoras de certas conquistas. Tem muita gente que tá preparado pra passar em medicina, mas não passa porque
simplesmente não se sente merecedor. É surreal, mas existem pessoas assim, são muitas. Enfim, vamos pro próximo tópico aqui. Quando você chegou no dia do vestibular, você tinha estudado tudo? Porque tu passou em primeiro lugar, então a primeira ideia que vem na cabeça do cara ali, que ainda não é muito veterano, é mais ou menos ali, esse cara estudou tudo, esse cara devorou o edital 5, 6 vezes pra ele ter passado em primeiro lugar. Como que foi? A UFRR foi a que eu passei em primeiro, não foi? Eu não vi nenhum assunto em particular daquela prova. Eu vi tudo Não que viu, por exemplo, números complexos, números quânticos, não viu? Essas coisas não vi nada disso. Tudo que eu vi foi o que, de alguma forma, tava... que caía na UEA ali, caía também no Enem, na UER, na UFRR. Então eu fui sem saber os assuntos que em particular só caem lá. Não cai no Enem nem na UEA, né? O professor até passou, né? Eu fazia cursinho. Mas eu não olhei, não vi a aula, eu achava que não era pertinente, eu nem sabia mesmo se ia fazer a FRR. Mas engraçado, eu tentei fazer, não sabia né? se ia fazer Sim, e passou em primeiro. Não dá pra saber tudo. Você não vai saber, são 3 anos de ensino médio. Os 3 anos você já não vê tudo já. Porque é pouco tempo pra ver uma densidade tão grande de conteúdo, ainda mais pra quem quer medicina. Você não vai ver tudo, você vai chegar na prova com um saco de assunto atrasado que você não viu. Como é que você combate isso? Alguns assuntos tem peso maior, algumas disciplinas têm peso maior. Na UEA, Química, Biologia e Português. No Enem, Ciências da Natureza, Redação e Linguagem. Isso pra medicina. Isso para medicina, né? Se você quer um curso da área de tecnologia, sim, são outros de exatas, pesos. já é outros pesos, E né? aí, continue. Então, você deve classificar os assuntos que você estuda pelas vertentes de peso, que no caso da UFAM, né? Peso 2 nessas 3, né? Natureza, Linguagem e Redação. E na UEA a mesma coisa, peso 2 em Química, Biologia e Português. Então tu dá prioridade para as matérias de peso 2. Como aqui no Amazonas os pesos são tudo 2 mesmo, então é mais fácil de categorizar, né? É uma forma de estabelecer uma pontuação em cima do assunto. O assunto tem peso 2, beleza. Já sei que ele é mais importante do que daquela aula que eu vi de história hoje cedo, que é peso 1. Mas ela não deixa de ser importante, tá? Ainda mais se você tem essas duas vertentes restantes, que é a recorrência e a dificuldade. Sobre a recorrência, a apostila da Marina tem lá o número de vezes que o assunto caiu. Sem isso, você não sabe priorizar a questão da recorrência, tá? A dificuldade ela é particular. Você viu a aula, você não entendeu muita coisa. Se o professor é bom, principalmente, você sabe que ele é bom. Ou se você deu uma olhadinha no livro, viu uma aulinha no YouTube, você não entendeu o assunto, ele é difícil pra você, tá? Esses outros dois, recorrência e dificuldade, você vai de 1 a 3, tá? Só categorizar assim, porque fica mais fácil, né? Se a questão caiu na UEA, já que é uma prova que tem menos questões que o Enem, caiu de 1 a 2 vezes, ela tem baixa recorrência. Sim. Se ela caiu de 3 a 5 vezes, talvez até 3 a 4 vezes, ela tem uma recorrência média, né? Mas se ela caiu de 5 vezes pra cima, cara, não atrasa esse assunto. Bota ele primeiro. Você viu lá no cursinho 5 tempos. Química, matemática, história, biologia e física. Beleza. Você vai priorizar, baseando em peso, recorrência e dificuldade. Aí, no final do dia, não deu tempo de estudar a história. Mas relaxa. Ela tem baixa recorrência, baixo peso, baixa dificuldade pra você. Sim. Aí você vai ver no outro dia, no tempo livre, no fim de semana. Priorizar assim faz com que você não chegue com os assuntos que te fazem passar atrasados na prova. Eu concordo plenamente com isso que tu falou. Até falo isso, e isso é uma coisa que tá no curso do Gilberto Augusto, né? Citando nomes aqui. O Gilberto Augusto, eu acho que é o maior gênio, assim, da educação. Ele tem um curso, inclusive, fazendo uma publi de graça, mas ele é muito bom e ele fala muito sobre essa questão da recorrência e tudo mais. O PRD, então, né? O PRD, exatamente. Ele é genial. E eu concordo muito com essa questão de, você tem ali X tempos no dia e você não estudou história, mas você tem que estudar história e você quer prestar medicina e você tem que estudar citologia, que é um dos assuntos que mais cai. Então, assim, a prioridade é citologia, sabe? Mesmo que você tenha um pouco de dificuldade em história, a prioridade é citologia. E nunca dá tempo de estudar tudo, né? Tu conseguiu estudar todos os tempos do cursinho no dia? Não, claro que não. Primeiro que a gente vê aqueles assuntos bem densos, né? Sim. Química, biologia já é bem denso, já. Pra você ler num livro, você vai pegar o livro e você dá um módulo lá gigantesco de cinética, o módulo inteiro em um dia. Você não vai ler tudo, você não vai ver tudo. O que importa é que dentro desse saco de assuntos atrasados, que você não viu, ou que você não aprofundou, não fez questão, é importante que nenhum deles seja, ou pelo menos a maioria deles, não seja comprometedor para sua nota. Não tem um alto peso, né? Até porque, se você for ver o Enem, por exemplo, humanas
ela é importante sim, porque ela te salva muitas vezes. Muita gente tem dificuldade em linguagens e a nota em matemática e humanas te salva, tá? Não despreze as humanas e a matemática. Nunca faça isso. Tem gente que, eu particularmente já fiz isso, vou estudar só natureza em matemática e redação. Pra mim é isso, né? Até eu descobri que linguagem não é uma mata fechada, não é tão difícil como parece. Difícil mas não é tão desconhecido, né? A forma que eles cobram como parece. Mas, enfim, se você prioriza os assuntos dessa forma, você vai chegar lá com os assuntos aprofundados, os assuntos que vão te fazer passar aprofundados, totalmente prontos para serem aplicados ali na prova, tá? Como que tu acha que o vestibulando deve preparar a mentalidade dele pro dia oficial da prova? Porque é muito aquela frase, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, como que tu acha que o vestibulando deve se preparar? Psicologicamente? Psicologicamente falando. Olha, você passa... Psicologicamente, fisicamente, tudo aí. Você passa de janeiro a outubro, estudando num cursinho, ou em casa, numa salinha, ou em várias salinhas, para um dia de prova. Aí você acredita que não deve se preparar psicologicamente para esse dia. Aí chega lá, a primeira questão você não sabe, a segunda você não sabe, a terceira você não tem certeza, acabou a prova pra você. Porque você não tá pronto, como aconteceu comigo um pouco na UEA, logo no começo da prova, eu li essas questões de matemática, que é logo que eu abro, né? Sim. Apesar de não gostar muito, tem um pouquinho de facilidade. Eu olhei e falei, não. Fui no banheiro, tomei um fitoterápico pra me acalmar e continuei a prova. Inclusive eu recomendo pra quem... É banho no médico antes, tá? Não toma assim de qualquer jeito, não. Eu recomendo psicólogo para pessoas que têm ansiedade, para pessoas que têm algum tipo de transtorno que realmente seja comprometedor, porque compromete, é um transtorno, você não tem muito controle sobre isso. Mas atividades como meditação, o exercício físico, o diálogo, o lazer, não despreze o lazer, cara. Não é... Esse ano que eu passei foi o que eu mais me diverti, mais saí, mais tive tempo de qualidade com a família, com a namorada. Então, não dispensa o lazer, trata o estudo não como centro da sua vida, porque... Se você enfoca demais o objeto, ele se torna o centro de tudo e qualquer coisa que o comprometa vai acabar com sua estabilidade psicológica. Então, quando você chega na prova, o seu medo de que todo o seu estudo de janeiro a outubro foi em vão, acaba contigo. Qualquer mínimo nervosismo bloqueia mais de 50%, eu acho, do que você lembra. Tá? Então, a preparação psicológica, ela é importante, o psicólogo pode te auxiliar nisso, mas se você está com a mente equilibrada, você fez meditações, você orou, mesmo que você não tenha algum tipo de fé, orar é uma atividade humana, que tem efeitos fisiológicos importantes, que vão te fazer se sentir mais confiante e ter fé. Fé é acreditar sem você ver de forma sólida, sem você poder tocar. Então, se você tem fé que você consegue passar e fortalece essa fé, fé é não duvidar. Se você duvida de si próprio, se você duvida da sua aprovação, se você duvida que o seu esforço é em vão, se você duvida que você consegue olhar para uma questão, entender que assunto é aquele e aplicar o que você aplicou o ano todo, todos os dias, se você não duvidar disso, é óbvio que você vai conseguir. É uma coisa matemática, é uma receita de bolo. Você aplica, claro, todo mundo tem condições diferentes de estudo, né? Mas você aplica, você analisa, você faz do jeitinho que tá ali para fazer na receita, no seu planejamento e vai acontecer. É uma coisa óbvia. É como uma fórmula de física. Você tem todos os dados. Se você resolve a equação, a resposta é certa. É exata. Ela não falha. Pode ser que não seja no seu tempo, né? Pode ser que você tenha se preparado com muita gente. Acontece com muita gente. Você se prepara muito, estuda muito, aí você não se preparou psicologicamente pro dia, você acha que você vai errar tudo e você erra mesmo. O medo sempre cai sobre a gente. Sempre. Você tendo confiança, você tendo fé, o seu cérebro vai agir de acordo. Tá? Ele não vai desconfiar de você, não vai fazer você duvidar. Você vai ter certeza do que você está fazendo, não vai ficar receoso. E se preparar para esse dia se trata de você adquirir essa autoconfiança, mesmo que você passe nervoso na prova, é impossível não ficar nervoso. Sim. É o dia decisivo da sua vida, da sua profissão, pro resto da sua vida, provavelmente. Então, é impossível não ficar nervoso. Mas tudo depende do seu processo. Foca no processo, curte o processo. Para de viver no futuro, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Você pode até saber que dia vai ser a prova, mas tá longe. Tenta esperar sem estudar, você ver se não vai demorar. Vai demorar muito, tá? Tá longe. Foca no processo. O processo é a chave para que no dia da prova você esteja pronto. A prova é só assinar os papéis, tá? A sua parte, você venceu quando você levantou cedo para estudar. Você venceu
Quando você pegou a apostila e resolveu ela e analisou seus erros. Você venceu quando você pegou o livro, quando você não saiu da aula para conversar, quando você deixou um pouquinho sua rede social de lado, às vezes desinstalou porque é muito viciado, quando você deixou de sair para algum lugar, quando você deixou o seu prazer de lado para focar naquilo que você realmente quer. É ali que você venceu, não só na prova. A prova é assinar os papéis. É só isso. Cara, perfeito, até me arrepiei aqui. Essa fala que tu teve aí é perfeita, porque realmente é isso. A prova é só você realmente pegar ali o que é teu, porque você passou o ano inteiro se preparando. Uhum. Então, sensacional, amigo, sensacional. Vamos pro próximo tópico aqui, que nem tá aqui, mas vamos falar sobre a questão das redes sociais que você citou. Uhum. Então, você passou em medicina e você namorava. Tu namorava, né? Namora. Namoro. E como que era a tua questão com o namoro? Como que tu dividia o tempo pra estudar e pro namoro? Porque você fazia cursinho, você fazia por medicina. E também fala um pouco sobre a questão das redes sociais, né? Como que tu lidava com isso? Vamos lá, sobre namoro. Você vai vir, às vezes, da família, dos amigos, você deve terminar pra estudar, porque o namoro consome tempo, consome energia, às vezes dinheiro, consome coisas que você também usa pra estudar, tá? Só que não, depende muito. Você tem que avaliar com clareza e frieza, de alguma forma, racionalidade, o seu relacionamento, né? Às vezes, terminar gera uma carga emocional tão pesada que você fica pra baixo a ponto de não conseguir estudar. Só que, às vezes, é um relacionamento, de certa forma, tóxico pro seu estudo, não necessariamente pra você, porque, às vezes, é uma pessoa que não te apoia, e por isso ela quer que você deixe de dar tempo pro seu estudo pra dar tempo pra essa pessoa. Às vezes, é uma pessoa que tira seu incentivo, que faz você sonhar baixo, que faz você mudar de ideia, às vezes por próprio interesse ou por não confiar em você. Então, se você tem uma pessoa que confia em você, que entende que você tem que investir grande parte do seu tempo para estudar, se você tem uma pessoa que apoia você, que pelo menos não atrapalha você, não tem por que terminar. Não tem, essa pessoa só vai te ajudar, auxiliar você. Se é uma pessoa que faz te sentir leveza, que faz você sentir à vontade para estudar, se é uma pessoa que sustenta seu sonho, eu vou estudar porque eu quero ter uma família, eu quero sustentar minha família, meus filhos, eu quero contribuir com a renda familiar, eu quero ser um pai de excelência, uma mãe de excelência, ou então quero ser um marido, uma esposa de excelência. Se isso sustenta você no seu estudo, não tem por que terminar, é só vantagem, tá? Não tem por que terminar. Se o namoro é tóxico pro seu estudo, cara, seja frio na hora de terminar, você precisa. Porque senão você vai deixar de viver seu sonho, seu propósito e grandes coisas que tinham pra você, porque você decidiu priorizar seu momento de prazer temporário. Depois o relacionamento encerra justamente por ser tóxico, porque ele vai terminar por ser tóxico. E você não conseguiu aquilo que você queria porque você priorizou o prazer momentâneo. Não faz isso, tá? Não troca o prazer momentâneo pelo seu prazer futuro, que vai durar muito mais tempo. Perfeito, meu. Perfeita colocação. E com relação às redes sociais, como que era? Sim. Eu fui viciado no Instagram por muito tempo, tá? Quem não, né? É aquela questão de principalmente quando em 2021 eu fiz cursinho, eu fiquei estudando em casa. Uhum. Eu dava play na aula, dava 5 minutos pra eu já estar distraído há 3 minutos rolando no Instagram. Eu não aguentava mesmo, eu deixava o celular perto de mim porque eu não conseguia deixar ele longe, eu me enganava, me auto-sabotava falando, não, alguém vai me ligar. Uhum. O pai pode me ligar aqui, eu tenho que estar com o celular pronto pra atender. Sim. Não é, tá? Não, mas às vezes ninguém te liga. Ninguém me liga. Geralmente as pessoas é uma notificação precisam entender. irrelevante. Sim. A rede social foi feita, estudada por psicólogos da tecnologia. Sim. Só pra te deixar preso ali, você vai ter aquilo, sabe? Você acha que se você acordasse de manhã com vontade de tomar uma dose de uísque, você acha isso normal? Logo quando você acorda? E por que você acha normal acordar e a primeira coisa que você faz é olhar seu WhatsApp? É seu Instagram, você não consegue acordar, olhar a luz do sol, se espreguiçar, tomar uma água. A sua primeira atividade do dia é pegar no celular pra olhar essa rede social, ter uma descarga imensa de dopamina. Se é isso normal, não é. Tá? Cara, essa consequência do século que a gente vive, eu acho que é muito difícil a gente se desvincular, porque Sim. Eu acho que é uma coisa que eu tava falando, não sei, em outra salinha, sobre a questão do que o Elon Musk falou. Não sei se tu viu aquela fala que ele disse, que a gente era cyborg, porque a gente... É meio estranho pensar isso, mas se for parar pra pensar, faz sentido a fala dele, porque ele falou assim, cara, o celular já é uma extensão do ser humano. Tipo assim, toda a tua vida tá na nuvem. Você vive em simbiose, né? Literalmente. Aí, como que tu fez? Porque tu, obviamente, se desvinculou um pouco. Sim. Como que tu fez pra parar esse teu vício aí com o Instagram e as redes sociais? Porque é algo que... se você não tem rede social, você não consegue socializar, basicamente. Você fica desatualizado de tudo. Fica desatualizado, você não consegue manter contato com seus amigos. E, tipo assim,
a vida acontece na rede social, a vida acontece Sim. muito no virtual. Então, como tu te desvinculou disso de alguma forma pra estudar pro vestibular? Primeiro de tudo, conheça... Foi daqueles radicais que... Sim. Primeiro de tudo, conheça-te a ti mesmo. Tem gente que fala, mas eu sei controlar. Todo mundo que começa no vício fala isso. Não, eu controlo. Se eu quiser parar, eu paro a qualquer momento. Você não para, não. Não é assim, não. Eu tive que ser radical porque eu me conheço. Pelo menos nesse ponto eu me conheço, né? Um pouquinho. Se você se conhece e sabe que você não vai conseguir abrir mão... Eu tinha um perfil pessoal no Instagram. Eu excluí o perfil permanentemente. Desinstalei a rede social. As outras eu já não usava particularmente. Nunca gostei de Facebook, Twitter. Eu desinstalei mesmo. Não tinha mesmo. Desativava os perfis. Eu só tinha o WhatsApp por necessidade. Por mim, nem ele eu teria. Se SMS ainda fosse normal, eu usaria só SMS. Porque distrai, cara. É uma dose de dopamina muito forte. Você prefere estar ali, com certeza, do que estar lendo um livro. Com cara. certeza. E ficar muito tempo nas redes sociais, isso é até um problema, né? Uhum. Pra quem trabalha com rede social, como eu. Mas ficar muito tempo nas redes sociais tira o teu foco. Tu fica mais desfocado. É inevitável, Sim. porque você vai lá, você assiste o vídeo e tal, fica no Instagram, e aí você tem o que você falou, né? A dose de descarga de dopamina e tudo mais. E quando você vai fazer uma atividade mais entediante, como estudar, ler um livro, você fica desfocado. Sabe o que como você acontece? falou. A cada 15 segundos que tu rola o dedo no TikTok é um assunto completamente Sim. diferente do outro. Aí você A vai tua ler um mente fica livro... hiperestimulada. Quando tu vai fazer uma coisa Sim. mais monótona, tu fica assim, pelo amor de Deus, cara. Sim, você não tem Fica meio que prazer. em abstinência, eu Sim. acho. É literalmente. É mais difícil estudar no século XXI, porque Um dia o os livros estudo... vão ser assim. Sim. Cada 15 segundos vai trocar o tópico da leitura. Assim. Física, 15 segundos, biologia, você deu 2 linhas. Enfim, viciar em rede social te faz perder, não a capacidade, mas em parte, faz você perder a vontade mesmo de Com focar. certeza, Né? com certeza. Se você acha que não consegue parar de usar a rede social, o que é muito comum, não é normal, mas é comum, desinstala mesmo. Não precisa pagar sua conta como eu fiz. Se você acha necessário, paga. Faz o que for necessário. Esse ano eu ia vender meu celular. Não, eu fiz isso. Ia Quando eu ficar tava com o celular estudando bem ruinzinho, sabe? Eu acho que no ano que eu fui aprovada em Direito e Odonto, eu desativei meu perfil pessoal. E eu acho que eu vendi o meu celular. Caramba. É sério, eu vendi meu celular, porque eu falei, não, isso aqui tá me atrapalhando, eu não vou conseguir passar. Então, foi uma medida mais radical, porque, como você falou, eu me conhecia, cara. Eu sabia que se eu não desfocasse daquilo naquele momento, eu não iria conseguir atingir os resultados que eu gostaria. E eu acho que essa questão de desfocar um pouco nas redes sociais é interessante, porque é momentâneo. Não encare como se fosse, eu vou desfocar aqui, eu vou desinstalar e nunca mais. Não. É só por um período, é até você passar, sabe? Então, acho que é importante essa questão aí. Apesar de que na faculdade você também vai precisar de muito foco. Vai precisar de muito foco pra você entender as coisas. É tudo muito complexo e detalhado. Por mim, eu ficaria pra sempre sem, né? No momento eu tô usando, porque, enfim, né? As aulas vão demorar um pouco a começar. Eu prefiro, às vezes, me distrair um pouco. Claro que eu não posso ter celular. Mas me distrair um pouco do que ficar já um tempo fora, né? Eu tô estabelecendo algum tipo de planejamento pra estudar e não ficar parado, porque você não pode desacostumar de estudar, né? Verdade. Estuda pro resto da vida, é a melhor coisa que você faz. Sim. E sobre plano B? Tu tinha um plano B? Porque tu foi aprovado em outras universidades. Sim. E aí, o coração não balançou quando você foi aprovado em outras universidades? O que aconteceu? Outros cursos? Olha, eu quero medicina desde os 18 anos. Não tem plano B. Se você quer medicina, provavelmente você ama isso. Você quer muito, você sonha, você dorme com isso, você acorda no Instagram. Muita gente usa isso de desculpa. Mas eu só sigo página de estudo, não confio nisso não. É verdade, eu não confio nisso. Você vai ver o Reels, você não vai ver essas páginas. Você nunca abriu uma, duvido. Enfim. Não, o pessoal é engajado com aprovado na federal, tá? Não tem plano isso B. não. Não tem plano B. Mas e aí, tu foi aprovado em outras universidades? Por que tu colocou outros cursos? Olha, esses outros cursos foi mais pra consolar a minha reprovação, né? Eu acabei atrapalhando a vida das pessoas. Depois que eu descobri que a lista de espera é o maior mata-mata que eu já vi na vida, aí eu parei de fazer isso, porque realmente Sim. é Eu acho que antiético, a maioria das pessoas... Eu fiz isso, galera. Eu não me orgulho, mas eu coloquei lá direito e odonto, porque... Só pra falar pra mim mesmo que, assim, eu não passei medicina, mas eu tô estudando. Pros outros. Pros outros também. Tem uma pressão da sociedade, entendeu? De que, tipo, você tá estudando tem tanto tempo, por que você não passou ainda? Enfim, é complicado lidar com isso. Mas, voltando na questão ali, sobre o plano B. Tá. Não tem plano B. Não tem. Meu plano B, de certa forma, foi fazer em Roraima, que é longe de casa, né? Eu ia ter que me sustentar pra lá, dar um jeito, minha família ia ter que me ajudar. Esse foi meu plano B. Mas trocar de curso, quando você escolhe outro curso, você tá tentando consolar a sua baixa autoestima
de que você acha que não consegue passar e você escolhe outra coisa porque você acha que também quer, mas no fim isso nunca vai preencher o seu vazio profissional e a sua vontade daquilo que você queria de verdade. Nunca vai preencher. Você vai passar o resto da vida provavelmente frustrado. Sim. E você tenta enganar a si próprio, dizendo, mas é bonito o curso. Eu acho psicologia lindo. Eu acho filosofia mais lindo ainda. Mas eu não vou cursar essas coisas. Não é o que eu quero pra mim. Não tem plano B. O plano B, ele é... Eu não vou dizer que é de pessoas fracas, porque às vezes as pessoas elas têm que fazer algum tipo de faculdade por uma questão econômica. Sim. Elas precisam de algum tipo de renda melhor. Mas se você quer ver seu sonho, sem plano B, cara. Sonho é sonho. Você quer fazer medicina, você é completamente capaz. Todo mundo tem condições diferentes, todo mundo tem problemas. Seus problemas não vão te impedir de passar. Você quer fazer medicina, vive teu sonho, tá? Pelo tempo que levar, eu já tenho 28 anos, agora que eu vou começar a estudar, ainda posso levar ainda mais 6 anos, mas daqui a 10 anos, você pode estar formado num curso qualquer, ou você pode estar num empreguinho qualquer, vivendo uma vida qualquer, vivendo na mediocridade. Ou você pode ter gastado 5, 3 às vezes anos estudando para passar e estar vivendo aquilo que você quis. Daqui a 6 anos, você vai estar trabalhando num empreguinho qualquer, vai estar fazendo um curso qualquer, ou você vai estar fazendo seu sonho. O tempo, ele é relativo demais para isso. É o seu tempo melhor. Acredite, você levou 10 anos para passar, foi o melhor tempo que você podia ter. Tá? As coisas acontecem da melhor forma que podiam acontecer. Curte o processo. É questão de até as pessoas que a gente vai entrar no tópico, de pessoas que se acham muito velhas para estudar. Cara, enfim, não existe plano B. Seu plano B pode ser outra universidade, pode ser se mudar e ir para outro canto. Mas se você quer medicina, esquece os outros, tá? Nem deve sequer preencher um pouquinho do vazio do seu coração, porque não vai. Você vai entrar naquele curso que você acha que quer, você acha bonito, aí por isso se você quer medicina, a odontologia não vai te preencher. Não vai, cara. O que tem de vestibulando de medicina frustrado em odonto é surreal. Sabe o que você vai estar fazendo? Tirando o sonho de alguém que quer ser dentista. É isso que você vai estar fazendo, tá? Então, ninguém tá tirando seu sonho de ser médico. Ele tá ali. Você sabe que a concorrência é grande. Não é que quem passou mais que você, estudou mais que você, necessariamente. Ela só se preparou melhor, tá? Às vezes deu sorte. É uma questão de sorte. Sim, nosso sistema não avalia essas. Tem muitas variáveis. Mas é questão de tempo até você passar. Todo mundo que tá assistindo essa live e que a medicina consegue passar, mas é uma questão de tempo. Depende da sua paciência. Perfeito. Eu sempre reforço isso, que só não passa quem desiste. Cravado, assim. Tem um cara que chama Alexandre Justino. Ele demorou 10 anos pra ser aprovado. Inclusive, usou a apostila tal, tá postado lá no feed e tudo mais. Parabenizei muito ele pela aprovação. E, assim, é um exemplo de uma resiliência, assim, de um foco. Porque você passar por 10 reprovações e mesmo assim continuar persistindo, é muito, assim, querer muito aquilo. E aí eu acho lindo. E isso que você falou, concordo plenamente. É questão de tempo, só não passa quem desiste. Por mais que você leve mais tempo e tudo mais, só não passa quem desiste. Sobre essa questão do plano B, você vai precisar de apoio nisso, né? Seja do seu próprio, seja do seu cônjuge, seu namorado, sua família. As pessoas, muitas vezes você vai passar em outro curso, que acontece com muita gente que é medicina, você passa em outras coisas, as pessoas vão encher seu saco pra você se matricular. É pra garantir a vaga, você não tá garantindo nada além de sua infelicidade. Sim. Quando eu passei em Direito, meu pai ele faz Direito. E aí ele ficou me pressionando. Faz a faculdade, você pode fazer o vestibulinho lá dentro e entrar pra medicina. Eu ficava tipo assim, cara, eu não quero. Ia ser horrível se eu fizesse Direito. Cara, ia ser horrível, porque não é o que eu quero. E eu ia ser muito infeliz se eu fizesse. Eu não cheguei nem a me matricular. Eu passei porque eu era jovem, tava na empolgação. Não que eu não seja agora, mas assim, foi a minha primeira aprovação. Então eu fiquei, meu Deus, eu passei, que legal. Mas, tipo, nunca faria, porque realmente não é o que eu quero, não ia me preencher. E essa ideia de, eu vou entrar nesse curso aqui e tentar prestar o vestibulinho depois, gente, é mais difícil, é muito mais concorrido e não abre todo ano. Então é melhor você estar aqui fora, tentando o vestibular, realmente estudando pro vestibular e não conciliando estudo pro vestibular, estudo pra faculdade e tentar entrar pro vestibulinho, do que você entrar na faculdade e tentar entrar pro vestibulinho, porque é mais difícil, é mais concorrido. Todo mundo que passa medicina, que é o curso mais concorrido, fala sobre isso. Não façam isso, galera, é bem mais difícil. De formas rígidas, né? Uma forma rígida de falar, que eu particularmente gosto. Se você passa em outra coisa e você acha que aquilo ali é uma oportunidade, se você é novo, ou tem a oportunidade de estudar mais 1 ano, 2, 3 anos, quanto tempo for necessário,
Se você tem essas condições, seja financeira, psicológica, né? Familiar, essa estrutura, é sério que você vai tentar só 2 anos e você vai entrar numa particular de odonto depois que você não conseguir passar? É sério isso? Você tem todo o tempo, toda a oportunidade do mundo pra ficar 3, 5, 6, 7 anos estudando, você vai aceitar uma coisa baixa? Sério? Não faz isso, cara. Se você não quer ver uma vida frustrada, se você quer sentir aquela sensação que as pessoas têm nos vídeos que você vê no Instagram de pessoas sendo aprovadas, é só aceitar que é uma questão de tempo, tá? Isso que você falou é muito real, porque quando eu fui aprovada, mesmo que eu tivesse sido aprovada numa faculdade federal, eu não me senti no direito de comemorar a minha aprovação. Gente, eu só escrevi no meu braço que eu passei, porque eu precisava, eu era uma pessoa pública, eu tinha que postar que eu passei, mas assim, eu não comemorei aquele dia, eu não escutei a música. Não preenche, né? Não preenche. Eu fiquei triste, gente, eu chorei, de tristeza mesmo, de caramba. Porque eu ficava me comparando, eu ficava, meu Deus, os meus amigos passaram no curso que eles queriam. E, tipo, nossa, era horrível. Eu acho que é uma das sensações mais ruins que existe no mundo. É, tipo, tu querer medicina, o teu amigo passar e tu, tipo, passou em outro curso. Vai ser ruim, sim. Cara, é horrível. É muito ruim. Até, tipo, me emociona um pouco, porque é horrível. Quando você, não recomendo. Quando você não façam isso, galera. Estabelece um equilíbrio emocional sobre o seu autoconhecimento, é uma coisa que não te afeta tanto. Por isso que é importante fazer isso. Você vê seus amigos passando, em caso de reprovação, claro. Sim. Você vê seus amigos passando, Como tu lidava com a tua reprovação? Porque teve muitas reprovações, né? Como tu lidou com isso? Claro que eu chorei. Não tem como. É uma coisa triste reprovar. Pelo amor de Meu Deus. pai estava do meu lado. Sobre apoio, eu tenho que agradecer a eles e a Nina, porque a Nina, ela desde o começo apoiou. Ela sonhou comigo, sustentou isso. Ela não me atrapalhou, tá? Ela achava, às vezes, que atrapalhava. Não, nunca atrapalhou. Quero agradecer, um beijo pra Nina. Nunca Gente, pra quem não sabe, isso aqui é o último romântico. Pra quem assistiu os stories, foi ele que gravou, foi ele que comprou as flores pra namorada dele e tudo mais. Enfim, um fofo. O último romântico. Ela merece tudo, né? Sim. Porque uma pessoa que te sustenta do começo ao final do teu sonho, ela merece ver tudo Verdade, contigo. é verdade. Com Tudo. certeza. Tudo que tu vai ver, ela merece ver contigo. Então, eu só tenho a agradecer a minha família e minha futura família. Sim. Né? Então, o teu pilar, o teu lastro ali, para as reprovações foi a tua família. Principalmente no começo, porque uma pessoa que reprova, às vezes tem que ser consolada. Com certeza. Né? Mas um tempinho depois, você já entra naquela de... Quando você começa a estudar de novo, entra no cursinho de novo, você não tá zerado, não. Seu HD não foi trocado, não. Tá tudo lá. Eu tava fazendo a prova e lembrando de coisas do ensino fundamental, Sim. de coisas do primeiro ano que eu estudei, do segundo, do terceiro, do quarto. Você não lembra só daquilo que você viu naquele ano. Você guarda uma carga de conteúdos, de aprendizados que vão ficando, tá? E tem gente que comete muito esse erro de, assim, reprovei, Começar do vou zero. voltar e começar do zero. Gente, pelo amor de Deus, O isso não faz estudo- nenhum sentido. Estudo pra quem tá começando de novo, pra quem reprovou, já tá em anos de cursinho, ano de estudo e tá indo de novo, é diferente Com certeza. daquele que tá indo do zero, Com porque certeza. quem tá no zero precisa da base, precisa entender devagar. Por isso que possivelmente as pessoas não passam de primeiro, acho que menos de 5%, cerca de 5% das pessoas que passam medicina passam de primeira. O resto, mano, já tá há anos tentando. Você vai entrar na faculdade, vai ter pessoas de 25 anos, 43 anos, 45 anos, 26, raramente você vai ver alguém dessa idade. Legal né? você falar isso sobre a questão da idade, porque muita gente, converso com muita gente no aprovado e muita gente abandonou a graduação, né? Então tava fazendo direito, enfermagem, psicologia, qualquer coisa, e abandona porque o real sonho é passar em medicina. Foi essa questão, né? Tiveram um plano B, viram que realmente aquilo não É o que os acontece. preenchia e desistiram, né? E aí, sobre essa... Eles sempre, muita gente, um dos meus melhores amigos fala sobre essa questão de... Alterou aí? Não. Sobre, será que eu estou velho demais pra tentar medicina? Esse meu amigo, ele é gestor de negócios da Bristol, e ele, acho que ele já tem uns 25, 26 anos, e eu acho que ele se acha, às vezes, né? Fica se pensando, meu Deus. Inferiorizando, né? Não inferiorizando, mas pensando, será que eu estou velho demais pra passar em medicina? Como que tu acha isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Ó, de certa forma, quem é mais novo, né? Quem tem ali, vamos dizer, dos 16 aos 25 anos, que é mais ou menos a idade que a maioria das pessoas estuda para o vestibular, o cérebro está em formação, está amadurecendo, ele tem um metabolismo maior. Sim. Então essas pessoas Tem menos responsabilidade na maioria das vezes. Menos É responsabilidade, mais tranquilo estudar. é mais tranquilo. Cara, se eu for comparar a Marina que não trabalhava e só estudava pro vestibular com a Marina que, mesmo sendo jovem ainda, trabalha e tem todas essas coisas que precisa fazer, é completamente diferente. Sim. É muito mais difícil tu se concentrar, estudar, enfim, é Sim. realmente mais difícil. Então, mas a neuroplasticidade você não perde Sim, nunca. A não ser que você tenha perfeito. uma doença neurodegenerativa,
coisa desse tipo, mas tirando isso, a sua neuroplasticidade não é afetada. Seu cérebro está sempre tentando aprender uma coisa. Você aprendeu o Facebook do zero. Você que tem mais de 40 anos, Sim. você aprendeu Facebook, Instagram, WhatsApp, tecnologia, uma tecnologia nova, absurda, cheia de loucura. Sim. Você aprendeu do zero, você não consegue aprender matemática? Consegue. Com certeza. Você consegue sim, todo mundo consegue. A não ser que você tenha realmente uma limitação. Limitações são casos especiais, mas a maioria das pessoas conseguem mesmo. Mas quando você aceita, já tô muito velho, não tenho paciência pra isso, não. Como eu vejo muita gente, né? Sim. Você realmente não vai ter, não. Na verdade. O meu pai passou com 40 anos em Direito na Federal, então Olha assim... que legal, cara. Pois é, Eu não como sabia que disso. Pois é, e o cara achando que não vai passar com 30, 25, pelo amor de Deus, passa assim, Muita cara. gente entra até com 50 anos. Sim, O sim. Enem tem uma grande porcentagem de pessoas idosas que fazem. Então não é tarde, nunca é tarde. Acontece que quando você tem 40 anos, é aquela mesma questão do tempo. Daqui a 6 anos você pode estar formado em medicina, ou você pode estar no seu mesmo emprego, no plano B que você escolheu no passado, ou na possibilidade que você teve. Às vezes a pessoa não tem o plano B, ela tem o plano que dá. Né? Aí você tem que viver uma vida, mas é aquela questão, você tem que mudar o ponto de vista, são casos especiais, né? Pessoas que... Sim. Minha condição é baixa, meus pais passam necessidade, eu tenho que trabalhar e por isso eu não tenho condição, tempo, energia suficiente para passar em medicina no momento. No momento, perfeito. Mas como recita o filósofo brasileiro, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Quem é o Cortella? É o Cortella. Perfeito. Ele recita bastante isso. Mas não foi ele que fez, não, mas ele recita bastante. Sim, É muito sim. importante frisar isso, porque no começo você pode não ter muitas condições mesmo, pouco tempo, poucos materiais, família para cuidar, trabalho para trabalhar. Então, faz o melhor que você pode, porque eu tenho certeza que o universo colabora que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Faz o máximo. Se só 2 horas por dia, tem que ser as melhores 2 horas de estudo da sua vida, tá? É a questão do aproveitamento, do rendimento. Você consegue estudar muita coisa em 2 horas. Sim. Tá? É muito aquela coisa de... Porque quem trabalha não tem o dia inteiro pra estudar. Sim. E às vezes a pessoa trabalha integralmente. Então, assim, eu ouço muitas histórias de pessoas que trabalhavam, né? E que faziam questão no ônibus. Não romantizando, pelo amor de Deus. Sim. Mas... Não é um filme, Não. Mas pessoas que faziam questões no ônibus, eu tive um amigo que trabalhava e fazia faculdade, então ele tava ali na fila do banco, na fila do mercado, fazia questões, então toda oportunidade que você tem de estudar, você vai encaixando. Você não precisa ter um dia inteiro pra fazer o melhor estudo do mundo. Às vezes você consegue ir encaixando nesses pequenos períodos de tempo e às vezes você consegue ser produtivo, né? De período em período pequeno, você consegue ali fazer 30, 40 questões por dia e é algo que vai conseguir, vai te fazer. É suficiente. O suficiente é o melhor que você faz. Sim, Não nas necessariamente condições que a você quantidade. tem, exatamente. Isso. Exatamente. Vamos aqui pra finalizar. Tem mais alguma coisa pra falar? Uma coisa importante. Pode falar. Não é necessário, sobre condições de estudo, não é necessário você ter 24 burst pens, 10 marcadores da Stabilo, uma coleção de 50 canetas da Stabilo. Isso só vai tirar teu tempo, você não é desenhista, tá? Lettering não Vai te falar faz sobre os passar. resumos coloridos. Eu Tem até um slogan que fala assim, cara, quem faz lettering não passa. Eu fazia lettering, eu assumo, eu tinha as burst pens, eu fazia tudo lindo. Nunca abri um resumo em lettering pra ler. O que eu escrevia só de lápis, ou só de vermelho, preto e azul, é suficiente. É um resumo. O mais importante é que seja um resumo completo, né? Sobre Sim. resumo, eu não gosto de falar muito de técnica, porque é muito individual, mas faz o resumo mais completo possível, tá? Lá vai ter tudo o que você leu no livro, o detalhe que você tirou na aula, enfim, tudo vai estar lá. Bota uma partezinha só para suas curiosidades, pontos Sim. importantes sobre o assunto, tá? Porque isso vai fazer muita diferença na tua revisão. Isso até é o método Cornell, né? Eu não gosto muito de resumo, particularmente. Eu era vidrada antigamente, adorava resumos. Mas eu comecei a estudar e tudo mais, ver que cientificamente não é o mais eficaz. Mas assim, é o que você falou, é muito particular, porque Sim. tem gente que passou em medicina sem fazer resumo. Tem gente Só que passou em questão, né? medicina com resumo. Tem gente que passou em medicina com flashcard, com mapa mental, enfim. Então, tem uma infinidade de métodos de estudos que essas pessoas utilizaram. E, enfim. Só que o que eu queria falar é sobre essa questão do método Cornell, que você falou, a gente faz o resumo pra quem faz resumo, né? Fazer o método Cornell, que é basicamente você fazer o resumo e... Saúde, amigo. Obrigado. E colocar um espacinho pra você justamente fazer anotações, porque isso faz muita diferença na hora da revisão. Porque você coloca ali as suas dúvidas e aquilo futuramente você pode esquecer. Então você vai lá e revisa. Eu acho sensacional essa dica aí de colocar as dúvidas no rodapé e tudo mais. Eu disse antes que as questões são conteúdo, né? É tipo um conteúdo que tá lá e sobra uma lacuninha que é pra você responder de acordo com aquilo que você viu.
Quando você... Na UEA tem muito isso, principalmente em história, que pelo menos pra mim é o que pesava bastante nesse tipo de assunto específico. Tinha um detalhezinho muito específico que você achava absurdo. Falava, como é que eles cobram Sim. isso? Isso é muito detalhe. A nota de rodapé do Esse livro. detalhe que vai lá pro teu insight. Esse detalhe que vai lá exatamente. pro espacinho que você deixou no caderno. Aí quando você revisar, quero ver você cair de novo nessa pegadinha. É verdade. Menina, tá todo baseado no Gilberto Augusto. Esse fez o curso do Gilberto Augusto, O hein? Gilberto Augusto é incrível. Ele é sensacional. Vamos aqui só pra fechar no último tópico sobre a questão de hacks psicológicos, né? Porque é perceptível, saúde, amigo, Sim. que você teve muito essa pegada de mentalidade, do psicológico, você trabalhou muito a mente Entendimento pra ser psicológico do aprovado. estudo, né? Exatamente. Então, diga aí quais foram os seus hacks psicológicos pra performar no vestibular. Primeiro de tudo, para induzir sua curiosidade, seu aprendizado, vamos dizer assim, sua receptividade, né? Não sei se esse termo está correto, dos assuntos, do conteúdo. Uma técnica muito legal é o looping, em que você abre loops que são meio que caixas esperando para ser preenchidas. Você lê as questões no final do livro antes de ler o capítulo. Se for na aula, você lê as questões da apostila antes de ver a aula. Porque assim você abre vários receptores de informação que vão sendo preenchidos ao longo do consumo do conteúdo, seja no livro, seja na aula. Então, o looping ele é um hack psicológico que você abre, você instiga sua curiosidade para depois preencher isso com conteúdo e com certeza vai ficar muito mais fácil de lembrar, porque a curiosidade é o que sustenta a resposta das nossas perguntas, né? O looping é uma das melhores técnicas de você ter mais foco, porque você sabe como aquilo é cobrado, né? Você sabe no que prestar mais atenção durante a aula, do que você realmente não deve perder naquele livro, né? Inclusive, a aula não é estudar, né? Não. A aula é um guia, assim como o looping, ele vai te ajudar a ser guiado pelo assunto, né? O que é cobrado daquilo. O que é que eu vou ter que ler com muita atenção nesse livro e escrever embaixo um resuminho, porque é muito importante. A questão disso, tá? Sim, perfeito. Outra técnica são as perguntas. Muita gente tem medo de perguntar, avalia, fica ali remoendo a própria pergunta porque acha que é uma pergunta besta. É uma pergunta que não é pertinente. É uma pergunta que você vai passar vergonha. Não existe isso. A sua linha de raciocínio ela é construída por associação. Se aquela pergunta é baseada numa curiosidade sua, ela vai preencher um vazio de curiosidade que é muito mais fácil de lembrar do assunto. A sua linha de raciocínio ela fica consolidada pelas dúvidas que você tira. Pode ser uma pergunta bem besta mesmo. Faz a pergunta. Não tenha medo de fazer. Não ache que você precisa ficar competindo com a pergunta das pessoas, fazendo uma pergunta mais intelectual. Não. Faz uma pergunta sobre o assunto, sobre coisas parecidas, sobre coisas que você viu. Pode ser o chato da aula mesmo. Você vai ter uma linha de raciocínio mais bem desenvolvida. O Felipe era o chato da aula, gente. Ele enchia o saco. Não tinha ninguém que perguntava mais que o Felipe, mas enfim. Você não vai Deu esquecer. certo. Deu certo. Funciona, tá? Outra técnica é o diálogo. Para isso acho que é um provérbio chinês. É uma historinha bem legal nessa questão do diálogo, né? De que, inclusive, Cortella recita ela também. Dois homens estavam caminhando e eles passaram entre si e cada um tinha um pão. Eles trocaram esses pães e cada um seguia o seu caminho com um pão. Em outro caso, dois homens estavam caminhando e em seu caminho eles se cruzaram e cada um tinha um conhecimento. Eles trocaram os seus conhecimentos e cada um saiu com 2 conhecimentos. Quanto mais você ensina, mais você aprende e multiplica aquilo que é aprendido. Você vê detalhes que o outro viu e você não. E vice-versa. O outro vê detalhes que você viu e ele não. Então você fortalece o seu conhecimento, os seus vínculos, sua comunicação e você aprende mais. O diálogo sobre os assuntos especificamente, como se fosse uma aula, um dando aula para o outro, não necessariamente dar aula, mas conversar sobre o assunto como se fosse uma coisa do dia a dia, uma notícia, uma fofoca. Então, conversar sobre assuntos edifica, tá bom. é um assunto mesmo. É um assunto de conversa, de diálogo leve, como o podcast, né? Conversar sobre esses assuntos fortalece o que você pensa sobre eles, né? E o priming é outro hack psicológico, né? Pode falar, amigo. Mas ele é uma coisa que muita gente fala porque é muito importante. Seu ambiente de estudo tem que te induzir ao estudo. Sim. Ele não pode te distrair, você não pode colocar um monte de quadro, um monte de tabela periódica, post-it. Primeiro que você nunca fala dos post-its. Post-it é cola. Nunca. Post-it é cola, gente. É cola, Não. não faz isso. No máximo uma tabela periódica, porque a tabela tem informações importantes de consulta que as provas muitas vezes oferecem, menos o Enem não oferece. Então ele coloca os dados lá, então. Não precisa, né?
a tabela é um objeto de consulta, nem precisa estar na tua parede, porque tu não estuda química todo dia. Quando tu for estudar química, puxa da tua pasta lá e é isso, tá? Sim. Ou abre no teu computador. Mas tem um ambiente limpo, tá? Sim. Clean, organizado. Se você é uma pessoa que estuda melhor na desorganização, beleza. Deixa lá do jeito que prefere, do jeito confortável. Mas sabe que inconscientemente você tá se distraindo, tá? Botar uma plantinha, um negócio que te traz paz, que te remete a foco. Se for um post-it, como eu fazia, eu colocava no meu quadro, um post-it volta pra leitura. Você tá lendo, aí você tá distraído, nem lembra que você tava lendo, você olha assim, eita, deixa eu voltar aqui. Acontece Boa. muito. É o único post-it que eu usava. Eu também. Realmente. Antigamente a minha parede era cheia de post-it com fórmula. Hoje é só tenha Volta- foco, Volta, Marina. estude. Eita. Exatamente. Funciona mesmo, tá? É Funciona, muito bom. funciona. Pra quem tem perda de foco com facilidade, é bom. Sim. Mas o Prime é isso. É um lugar que te induz ao estudo. Se teu notebook, você quer ficar pensando coisinha no YouTube, vendo vídeo, ouvindo música, você quer ficar distraindo, nem bota notebook lá. Sim. Mas eu estudo pelo notebook. Estuda depois. Deixa o notebook guardado, depois você vê uma aulinha. Eu sei que você só deixa ele ligado, aberto lá, passando no seu wallpaper. E você não vai usar ele de verdade, não. Você vai usar sua apostila, seu livro. Se tiver um livro virtual, ok. Tá? Só não fica mexendo muito, porque é muito provável que você se distrai. O Verdade. Prime é o ambiente de estudo que te induz ao estudo. Aí você coloca lá, você vê o que vai te ajudar mais no estudo, né? Você vai colocando objeto. Você olhou pra ele, ficou muito tempo olhando, tá certo que ele tá tirando tua atenção, já tira de lá, tá? Deixa o celular longe. Eu se já ia possível. perguntar sobre isso, celular, deixava na mesa de estudos, porque tem gente que estuda com o celular do lado. Eu não entendo isso. Não faz Cara, nenhum sentido pra mim. eu deixava- Você tá estudando, aí tá. Aí a notificação do celular, aí Sim. você se distrai. Gente, isso não existe, porque isso vai atrapalhar o teu Vai aprendizado, vai atrapalhar. atrapalhar a curva do flow. Você não vai conseguir entrar no flow e realmente se concentrar naquilo. Não faz nenhum sentido estudar com o celular do lado. Tu tirava o celular? Óbvio, Sim, né? Sim, Pelo amor eu de deixava ele no modo no Perturbe, né? Que tem o iPhone, ele tem esse modo no Deus. Perturbe. Sim, ótimo. Recomendo muito, Eu gente. nunca desligava porque pode ser sim que eu tenha alguma coisa de emergência que eu preciso atender, né? Mas nem no vibrar eu deixava. Realmente ficava Sim. no modo não perturbe. Tira. Mesmo que tu esteja estudando, o teu celular vibra, mesmo que tu não Uhum. escute a notificação, vai tirar o teu foco. E aí, é cientificamente comprovado. Se você existe uma curva de flow, e pra você entrar no flow, que é a concentração ali plena, é pelo menos 15 minutos. Então, se você tem qualquer distração, como a notificação de um celular, você volta no gráfico. E aí, pra você se concentrar de novo, são mais 15, 20 minutos. Então, assim, o celular atrapalha muito o estudo e não faz sentido você estudar com o celular do lado. Se você usa o Pomodoro, 5 minutos de descanso não é 5 minutos de celular, não. Você tá Perfeito. aqui estudando, aí você... Opa, agora 5 minutos de celular. Sim, Aí perfeito. você fica lá acabando com o seu foco. Exato. Não é isso. Você abaixa a cabeça, você tampa os olhos, você dá um jeito de descansar um pouco. Vai no quintal, dá uma volta. Se tu quiser gastar mais tempo, que a gente faz geralmente um ciclo, aí tem um Sim, intervalo sim, maior. sim. Vai molhar as plantas, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai no banheiro. Isso funcionava muito pra mim, funcionava muito, porque eu passava muitas horas de estudo, estudando, obviamente, Uhum. e aí eu fazia uns pomodoros não tão curtos, eu gostava de fazer pomodoros de mais ou menos 1 hora, e aí eu tinha intervalos maiores. E aí eu ia justamente fazer isso, tomava um café, olhava pro céu, fazia qualquer atividade que não fosse forçar o meu cérebro, porque, querendo ou não, quando você tá olhando a tela, você tem tempo de tela, você tá forçando seu celular, você tá raciocinando, Sim. você tá tomando decisão de pular um vídeo, de curtir, de comentar, de compartilhar, você tá tomando decisões e você tá se cansando. Sim. Então, tempo de tela, tempo no celular não é descanso. Só um detalhe, né? Antes de ir pro principal tópico, eu ia dar uma dica justamente sobre isso, que agora até esqueci. Vamos logo pro... É um hack bem importante, mas eu posso deixar ele para outro momento, né? É uma coisa que particularmente funcionou pra mim, não porque eu pensei nisso, estabeleci e achei que ia funcionar e funcionou, não. É o hack da psicologia reversa do vestibular. Porque acontece que no ano de 2021 eu estudei só pro Enem. No começo do ano eu estudei pro macro, não fui bem, e o resto do ano eu estudei pro Enem. Daí, eu não fui bem no Enem, fui péssimo, né? Tirei 714, eu acho, de média. Mas fui bem na UEA sem estudar nada pra UEA. Péssimo não, 714 de média não é péssimo. Pra medicina é. Não é péssimo não, é legal, razoável. É razoável, mas eu só estudei pra Enem. E não consegui bem, mas na UEA que eu não estudei nada, não vi um assunto específico, questão, videoaula, nada da UEA. Nada. Eu consegui ir bem na redação, consegui fazer uma prova legal, que se eu acertasse um pouquinho mais eu passava. Eu falei, ei, deixa eu estudar só pra UEA então. Em 2022 entrei no cursinho, estudei só pra UEA. Passei na UER, na UFRR, na UFAM e não passei na UEA. Ou seja, não focar numa prova, mas mesmo assim, você tem que ver os assuntos, tá?
Estuda igual você estudaria mesmo, mas sem pensar na prova, sem fazer tantas questões, sem voltar a sua vida pra prova, pra instituição que é a universidade. Nem liga pra OEA se você quer passar na OEA, tá? É só uma dica particular, pra mim funcionou, tá? Sim. Eu não recomendo isso pras pessoas porque as pessoas, pode ser que não funcione. exatamente. O que ele tá falando aqui não é uma verdade universal, é o que Sim. funcionou pra ele. Então você tem que só pegar coisas que você acha que vai funcionar pra você. Quando eu estudei o ano inteiro pro Enem, o Enem foi o que me deixou nervoso, porque você vai ter medo de falhar naquilo que você dedicou tanto tempo. Então, se você não dedica... Se você quer... Eu fiz isso porque eu quis passar na UEA e passei no Enem. Uhum. Se você quer passar no Enem... Aliás, quer passar na UEA, estuda pro Enem. Mas você tem que ver os assuntos, não esquece. Você tem que saber os assuntos que vão estar na prova. Tem que treinar a questão da VUNESP. Você tem que saber como as pegadinhas. Você tem que saber tudo isso. Muitas vezes as pessoas que passam até já sabem. Só fica repetindo a mesma questão e se vangloriam de acertar, mas já sabia a resposta. Quem nunca pegou uma prova Sim. da UEA já sabia a resposta de cor. A psicologia reversa é você estudar para uma prova, focar nela, para que na outra você esteja completamente tranquilo. A FRR foi a prova que eu nem queria fazer, né? Porque era longe, eu tinha que ir lá para Boa Vista fazer a prova. Eu não estudei para a prova e fiquei menos que nervoso. Fiz a prova inteira tranquilo. Não fiz de qualquer jeito. E passou em primeiro, diga-se de passagem, né? Pois é. Irônico. Então, se você tem problema com nervosismo, tenta não focar muito na prova, não, tá? Faz as questões, faz assunto, mas bota seu espírito e alma no Enem, você vai bem na UEA. Você vai possivelmente ficar nervoso no Enem, porque você estudou pro Enem. Mas se você não estudou pra UEA, você faz a prova assim, não é meu foco mesmo. Você faz a prova mais à vontade, tá? Porque quando você fica nervoso, suas memórias são bloqueadas mesmo, você não lembra. Eu acho que é interessante. Essa foi só uma estratégia que tu bolou pra não ficar uma boa nervoso. estratégia. Mas se tu fosse dar um exemplo assim, quais outras estratégias tu daria pra pessoa não ficar nervosa com aquela prova? Olha, o nervosismo às vezes ele vem ao longo de todo o ano, porque tu passa o ano tendo dificuldade. Lógico que se tu não viu todo o assunto, tu vai sentir que não sabe, porque você não sabe ainda, né? Então não tem por que ficar nervoso. O negócio é um dia antes da prova, você vê que não sabe nada, tá? Sim, pelo amor de Deus. Descansa antes da prova, não vai fazer simulado não, por favor. Não faz igual eu que fiquei lendo 30 quilos de conteúdo de humanos porque não tinha aprofundado nada direito. Mas eu vi as aulas, né? Ok. Mas, enfim. Passou, né? Enfim. Mas é particular demais isso, mas... Sim. Não foca muito tua mente na instituição não, tá? Claro que o mais importante é passar, e você vai passar na instituição que você não focar tanto. Não precisa focar na UEA, eu tenho que passar na UEA porque é o que eu quero, né? Eu ia ficar muito feliz se eu passasse na UEA, claro, porque foi o que eu queria, mas não rolou. Muita gente foca na UEA, estuda só pra UEA e passa na UEA. Mas isso é muito mais possível que você fique nervoso na prova e tenha um mau desempenho, tá? O que acontece com a maioria das pessoas. Sim. A prova, você sabe que não é tão difícil como outras provas, os assuntos não são cobrados de formas tão profundas, às vezes uma questão mais elaborada, mas não é aquele conteúdo que está no rodapé do livro, não. Sim. Não é tão profundo assim. Não cobra muito uma questão de raciocínio, enfim, que vai além da teoria. Extremamente contextualizado e Isso. aprofundado. Não, a UEA é bem mais Como o tranquila Enem, com né? relação a isso. Sim. Então, Nossa, o Enem é uma prova muito mais complexa se for comparado do ponto de Sim. vista conteudístico com a UEA. Não tem nem comparação, cara. É surreal. Enem não é interpretação, tá? É o que tá... Não tira nada dali. Você não... A interpretação é olhar por fora. Não tem nada de fora que vai ali. Sim, as É pessoas aquilo falam que tá ali. muito que linguagens é só interpretação. Cara, tem Nem tanta tem uma técnica questão por que é trás interpretação. daquela prova uma. que quando tu começa a entender realmente como que a prova é elaborada, falando um pouco mais sobre o Enem, é muito diferente de qualquer outro vestibular. Porque não basta saber o conteúdo e não é só interpretar. Tem muito aquela questão de entender como a prova é construída. Então, uma dica pra quem vai prestar Enem é faça muitas questões do Enem, porque você precisa entender o jeito que a prova é elaborada. O fato de você estudar, por exemplo, gêneros textuais te garante quase que 100% de certeza que você vai acertar a questão da UEA. Mas o fato de você estudar esse mesmo conteúdo não te garante que você vai acertar a questão do Enem, porque você precisa entender como essa questão é construída, como a banca elabora as questões, cada item, como que são os distratores. Então, assim, façam questões do Enem se vocês forem prestar Enem. Pois é, o Enem não é, como muitos professores dizem, interpretação Não, e cara, quem fala que Enem é só compreensão de interpretação, texto. tipo, não entende nada de Enem, Né? primeiramente. Enem é análise do texto segundo o enunciado. Sim. E não tem É nada... inferir as coisas. Tudo que tu precisa pra resolver a questão está ali. Não tira nada. Não acrescenta. Não peque pelo excesso, nem pela interpretação, por achar que tá algo escondido. Não, tá tudo ali, tá? Tudo. O texto te dá todas as informações suficientes. O enunciado só pede aquilo que tá no enunciado. Compreender as habilidades é o que você precisa sim. pra ir bem no Enem. Estudar porque pro Enem, exatamente, às vezes a compreender as resposta tá lá. habilidades
É. Ele não avalia teu conteúdo. Senão tá lá, conteúdos cobrados na prova. Não tá, tá habilidades, tá Sim. competências. Então, se você quer passar pelo Enem, tenha noção das competências, das habilidades. Saiba o que é isso, tá? Veja como é que vai ser cobrado. O que ele vai tirar de ti daquele assunto? Ele vai cobrar só a teoria que tu leu no livro? Não. Ele vai cobrar uma habilidade específica da Exatamente. arte, uma habilidade específica da química. Perfeito. Então, não ignora Não é isso. só a interpretação, galera. Não é. Então, pra finalizar aqui, que a gente já tá se estendendo, o que tu falaria pro vestibulando que tá aqui do outro lado, pra ele que tá quase desistindo, ou que já tá desanimado, que já tá tentando há um tempo, como tu tentou, o que tu falaria pra essa pessoa pra não desanimar? Pra continuar estudando e tal, enfim. Eu creio que a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema, né, de desânimo, de desmotivação, é sustentar o motivo, tá? É compreender, tipo assim, você tá tendo dificuldade no assunto, é isso que te desmotiva? O que é que tá te desmotivando? O que tira a tua vontade? Você acha que os outros são melhores? Você não tá compreendendo bem o assunto? Você acha que você é muito velho pra estudar? Você acha que já Que passou não é o tempo? capaz. Sim, que não é capaz. Compreender o motivo e sustentar só as ideias contrárias a ele, eu creio que é uma coisa que vai ajudar bastante. Porque se você acredita que é muito velho, mas instala em si própria consciência de que não há tempo certo para estudar, existe o seu momento, não o tempo certo, já vai ajudar você bastante a lidar com essa situação, de quem está desmotivado e tal. Mas o que eu recomendo é paciência, tá? É só uma questão de tempo. Eu creio que a maior preocupação da galera é o tempo. Sim. Eu vou ter que estudar de novo, Uhum. eu vou ter que dar outro ano, eu vou ter que gastar mais dinheiro, é sério? Não se preocupa com o tempo, tá? Tudo é compensado, tudo faz sentido. Você vê depois e fala, realmente não tinha como entrar na universidade naquele tempo. Eu não estava pronto. Você vai entrar no tempo que você estiver preparado, tá? Não se preocupe, você vai entrar. Isso é um fato. Se você estuda, se você revisa, se você vê o conteúdo, faz tudo certinho, não se esquenta. Mesmo que não seja esse ano ainda, ou como não foi ano passado, ou nos últimos anos, você vai entrar. É uma questão de tempo. Você vai entrar no melhor momento, tá? Só tenha paciência. É questão de tempo. Só espera, tá? Continua fazendo o que você tá fazendo, tá tudo certo. Analisa teus erros, foca nos erros, tá? E paciência. Porque paciência não é você entender que você foi derrotado. Paciência é você compreender que para você conseguir o que você quer, vai levar um tempo baseado na sua caminhada. E sua história é individual. Ela é grande como de qualquer pessoa. Mas ela é individual. Perfeito, amigo. Perfeito. Tô muito feliz de você ter vindo aqui participar do podcast. Acho que tu conseguiu agregar muito pra todo mundo que vai assistir esse podcast. E é isso, amigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom poder compartilhar um pouquinho disso, né? Pode me chamar outras vezes se achar Sim. melhor. Se você quiser fazer uma Fala live no de Instagram. Fala de Enem, é importante, vamos, tá? vamos. Você não vai fazer certeza. só o EA, não, tá? Não foca só uma Sim. prova, não, porque isso não funciona muito bem, não. É meio arriscado. Vê os muito arriscado. assuntos que são de outras provas que você vai fazer. Quem tiver oportunidade de fazer Roraima, faz. Eu recomendo mesmo. Se você acha que sua família consegue sustentar em outro lugar, pra quem é de escola pública, lá tem muitos auxílios, tá? Como várias universidades têm. Se tem família em outro Vamos lugar. falar de Roraima em outro Sim. momento. Importante. É Falta importante. muita informação sobre o vestibular de Roraima. Sim, se você acha que a concorrência é um problema, tá? Não olha pros números. Mais de 95% da galera não vai estudar. Não Sim, tá nem é aí pra verdade. prova, não vai levar a sério. Não se compara com números, tá? Tem coisa muito mais importante. Você saber se você aprendeu o assunto é muito mais importante que saber se tem 2.000 pessoas é concorrendo pela verdade. sua vaga. É isso aí, galera. Obrigada por assistir até aqui. Tchau, Valeu, tchau. galera. Muito obrigado.